a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital! O meu nome é Caim, eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais embasbacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida! Não é mesmo, Bolha? Isso mesmo, Caim! Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Não vamos perder mais tempo! Vamos começar o nosso espetáculo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Bauer. Eu sou o João Vitor JV, caverna do RPG. E eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da garagem. E hoje é um episódio muito fantástico. Sim. Alguns diriam incrível. Exatamente. Digital. Digital. Incrivelmente digital. Incrivelmente digital. Hoje a gente vai falar de uma das animações indies mais impactantes da última década, que é Digital Circles. Exatamente. E, incrivelmente, a gente vai postar esse episódio no dia que saiu o último episódio no YouTube. É sério? Saiu Sim. hoje? Não, vai sair dia vai sair? 19. Vamos postar. Tá, entendi. Oh, perdeu Essa a linha aqui. Perdeu a cronologia do garagem. Ah, mas existe cronologia no garagem? Sempre existiu. Agora tem, né? Estão tentando. Estão tentando, muito. Ai, mas voltando aqui, todo mundo, eu acho que aqui assistiu, Sim. todo mundo terminou Digital Circles, porque não tem como, gente, foi quase um Viram no evento. cinema, tá? Todos viram no Todos cinema. viram no cinema. Olha, isso é raro pra Isso é gente. raro. Pois é. Sempre tem um pé rapado que não viu, ou não viu a animação, não viu o filme, não viu nem o trailer. Sempre tem um, tá ligado? Detalhe que eu fui ameaçado de morte pra começar a assistir a série, mas consegui assistir, gostei. valeu Então a foi o pena. último a ser convencido. Foi. Inclusive, a gente foi junto no cinema, eu e o Cauã. É verdade. Então, eu achei isso muito fofo, gente. Eu achei que, tipo, ninguém ia ver essa animação pelo resto da minha vida. E eu, tipo, ia ficar aí no Você é a cantinho. única fã do mundo. Mas aí descobri da pior maneira possível como são os fãs de Digital Circles. Nossa, eles existem. Eles existem e me assustam. E a grande parte deles são menores de idade. Sim, não, isso é uma coisa que até hoje, eu não sei se desde que vocês acompanharam ou começaram a acompanhar, perceberam isso, que tipo, a fandom é muito mais adolescente ou crianças em Sim, geral do que necessariamente pra nossa idade. Que... Exatamente. Eu acho que eu não percebi. Acho que em especial, talvez se eu tivesse Twitter, eu teria percebido isso mais. É, eu também. Mas eu não tive muito contato, assim. Eu via muito mais meme, coisa do Sim, tipo. Então, sim. pra mim, não era uma coisa... Não conseguia ver quem tava por trás da tela. Eu imaginava, desculpa interromper, Imagina. mas eu imaginava por conta da temática, do visual, que atrairia o pessoal mais Isso é jovem verdade. mesmo. Uhum. Só que eu só vi no cinema mesmo, isso um pouco assim, e nem foi tanto porque a nossa sessão foi bem agradável. Foi. Já vocês dois talvez tenham histórias Nossa, pra A contar. gente vai chegar lá. A gente vai chegar nessa parte. Mas uma das coisas, assim, que meio que me impressionou é que na época que eu assisti, eu realmente achei que ia pegar esse público e pegou, assim, foi... E ninguém esperava, nem a Glitch esperava, nem a criadora Ghostworks, que criou o show, ela não esperava isso. Na verdade, ela queria um público que, como o Verona sempre fala, é o público do FNAF. Que é o mesmo público que eu gosto, que seria essa coisa... Que são jogos mais indie, animações indie em geral. Tem um público muito específico, que são essas pessoas que são fissuradas em internet ou que gostam dessas coisas mais obscuras, assim. O público do FNAF também são crianças, mas que cresceram vendo Exato! FNAF, né? Então, tipo, a Ghostworks é exatamente essa pessoa. Ela é muito... Ela vive na internet, ela fala que, tipo... O show é baseado em experiências que ela teve na internet. Então é muito curioso isso, que ela fala assim, tipo, eu não esperava um público tão jovem nesse quesito. E foi meio que um estouro, né? Estourou a bolha o primeiro Não, com episódio. certeza. Acho que... Tem eu mais- não- Será que essa altura tem mais de 500 milhões de visualizações? Cara, eu acho que Nossa. tem muito mais, assim. É Eu tô o olhando. carro-chefe da Glitch. Pra quem não conhece a Glitch, ela é um estúdio de animação da Austrália. E eles já fizeram muitos outros shows, como o Murder Drones e algumas outras ideias que eles estavam tentando criar em outros shows. Mas o principal deles era o Murder Drones. E aí teve esse novo show que era o Digital Circles. Que na época saiu o trailer e meio que não furou a bolha. Mas o pessoal tava muito ansioso, assim, a Ghostworks, ela não era muito conhecida, mas o que ela estava meio que inserida, o pessoal conhecia ela e falava assim, não, ela é legal, ela é boa. E aí teve o show, estourou.
Foi meio que... Nem a Glitch esperava isso. E teve um alcance tão gigantesco que quando ia ter o segundo episódio foi, tipo, questão de ter premiere. Era a primeira vez que a Glitch meio que fazia isso. O Murder Drone estava no final, que é a outra série deles. Sim. E meio que juntou tudo isso e a Glitch tava tipo, meu Deus, a gente realmente está relevante. O que a gente faz com isso? E eles começaram a tentar... encontrar outros shows e tal, enquanto tava tendo Digital Circus. E meio que isso deu um BO. Eu não sei se vocês conhecem esse BO. Que, tipo, tava produzindo Digital Circus, só que Digital Circus demora. Sim, é uma série indie, então, tipo, a produção é de 3 em 3 meses ou mais. E meio que o pessoal que tá acostumado a ver série ou ver séries que são produzidas por outras empresas sempre acha que, tipo, em uma semana vai sair. E como o show ficou popular... Claro que ele vai sair mais rápido, né? E não foi o caso de Digital Circus. Ele sempre continuou de 3 em 3 meses ou mais, né? Sim. E todas as séries da Glitch são isso. Porque elas são meio que séries independentes. E pra meio que você ajudar eles, você meio que ajuda comprando merch, assistindo a série e tal. Então é muito curioso isso. Que o pessoal, quando viu o segundo episódio, era tipo... Meu Deus, agora a série vai vingar e vai sair toda semana. Não foi isso, né? Não. Então, meio que os fãs caíram muito em cima na época. Porque acharam que, tipo... Não, mas a Glitch tá produzindo agora outros pilotos? Como assim? E o Digital Circus, né? Porque isso era um problema que a Glitch tava tentando resolver na época, né? A Glitch não é só o Digital Circus. Tem outros como o Cavaleiro de Guinevere, que eu não sei se você já assistiu. Maravilhoso. Não, maravilhoso. É a série que eu tô mais animado deles. Sim. Tipo, acho que tem potencial de ser a melhor série deles, Nossa, tá? pra mim... também acho. Eu fiquei muito empolgada com o primeiro episódio, mas eu acho que só vai melhorar. Eu também Você acho. devia assistir, Cauã. Eu vou dar uma chance. Cauã, Você vai tem gostar. várias referências do Evangelho. Sim. Várias, Opa, assim. já me pegou, então. Então. Eu acho que o pôster principal, pelo Sim, menos a capa, é uma referência Evangelho direta. Sério? O Days of Legal. Evangelho. Que ela tá Que é o- assim e elas duas estão na frente, Isso, assim. Nossa, uma não referência reparei. que é aquele post do The End, que é a cabeça da Sim. areia, assim, e tá o Shinji com a Asuka, pequenininho na ilha, naquela Caramba, ilha não, de não LCL. lembro desse pôster. É uma referência a isso. Não, Pô, muito legal. Mas é bem incrível, bacana. nossa. É a Dana Terrence que faz, inclusive, que é do The Casa Owl House. Coruja. Casa Coruja. Eu acho que Sim. vocês já falaram pra mim, né? Eu acho Sim. que eu lembro que o João comentou isso, eu acho que é da mesma criadora. Quando a gente foi assistir, enfim, foi eu, o Cauã e o Nathan, que é um amigo meu, foi junto também. Sim. E ele falou também que o que ele tá mais esperando é o Cavaleiro de né? Guinevere. Ele viu Sim. também, a gente ficou conversando um pouco na sua Foi, frente verdade. sobre. E até puxando com o que a Mari falou, ainda assim, eu acho que Circo Digital tem um tratamento muito mais rápido que as Sim. outras séries. Tem. Ele Tipo teve. assim, mano, o Distrito dos Lampejos, que foi outro piloto que eles lançaram, Que eu ia faz começar mais a de um falar. ano que Sim. lançou e ainda assim não tem episódio 2. Caramba. E aí os Cavaleiros de Guinevere faz 8 meses que saiu o primeiro episódio. Faz tipo, 8 meses já? Já. E não tem nada, assim, Meu sobre Deus. o segundo episódio. Tipo, Tem confirmaram que a série, tipo, vai ser produzida. Tipo, greenlit, tá ligado? É. Foi aprovada. Eu vou meio que contar meio o porquê que deu esse tanto BO, porque eles não queriam aprovar os pilotos por causa desse BO do Digital Circus. Eles queriam muito terminar a série pra não dar tanto problema. Só que ao mesmo tempo eles estavam fazendo um foreshadowing gigantesco porque eles não tinham tanta gente pra produzir os episódios. Então, tipo, se eles fossem dividir, porque eles dividem, né? Eles estavam fazendo Distrito dos Lampejos, eu acho que o episódio 4 ou 3 de Digital Circles. Então tava tendo essa divisão de gente pra fazer Sim. os episódios. Então eu tinha toda essa questão do tipo, o episódio atrasou por causa de tal piloto. Ai, não, vamos cair em cima. E o pessoal, gente, não é assim que a banda É porque toca. são equipes diferentes, não São. são? Não é É como isso se que eu tava fosse, pensando tipo... agora. A Glitch não é, tipo... Ela é mais uma produtora do que um estúdio, não é? Então, sim e não, porque o pessoal que faz 3D tem o pessoal que é, tipo, o diretor-geral da Glitch. Então, ele trabalha em todos os shows. Então, Legal isso. tem essa coisa de tem uma juntar. certa divisão, mas não é tanto como o Isso. pessoal pensa. O foreshadowing, que é o mais famoso que falam, é que o Cavaleiro de Guinevere só não ganhou luz verde no primeiro episódio porque foi um sucesso. Porque eles não tinham animadores 2D suficiente. Eles tinham 3D demais, mas eles não tinham 2D. Então, se você fosse no LinkedIn na época que tava tendo o piloto, tinha um monte de vaga de 2D. Então, o pessoal falava assim, caramba, caramba, eles estão realmente... Porque foi a primeira animação 2D deles, né? Exato. Até então tinha o Murder Jones. Tem aquela primeirona que não é tão hypada, né? Deixa eu ver Sim. pegar o nome. Que Agora é- tem É a o- Meta Runner. Isso que é a criadora... É a primeira deles, eu eu nunca acho. vi, eu acho. Foi. Que é é um dos irmãos que fazem, que são os dois, Nossa. que são dois criadores da E uma coisa estúdio. interessante que eu vi sobre Meta Runner é que logo nessa primeira produção deles, eles já conseguiram apoio da Epic Games, Crunchyroll e AMD. Caramba, você não Caramba. sabe, não. Eles são muito bons em network, esses caras. Verdade. De verdade.
Eu sei que agora tem o Gameoverse também, que fez um certo sucesso. Que eu achei bem bacana, viu? Nossa, eu fiquei irritado que tem mais visualizações do que Cavaleiros de Guinevere. E é osso que, mano, os trailers de Digital Circus têm mais visualização que muito episódio de outras séries. Sim. Mano, o trailer do último episódio tem 36 milhões de visualizações. Sim. Quero mais hypado, não tem como. Que é mais do que de Guinevere tem 18 ou 19 e o de Gameoverse tá com 26. E o de Lampers tem 24. Exato. Caraca, gente. Minha série favorita é o Distrito dos Lampejos. Eu tô assim, ó, há anos esperando darem luz verde. Quando deram, eu falei, meu Deus, finalmente. Aí, Digital Circus, Guinevere, Digital Circus. Eu falei, cadê o trailer? Cadê o trailer? Então, a última coisa que eu vi de Lampejos é que teve ano passado um evento da Glitch, né? Sim, que eles têm todo ano. Eu não lembro qual é o nome do evento, não é Glitch Day. Eu não lembro, enfim, mas Expo, alguma coisa. Tem um evento que é tipo, é como se fosse o evento de anúncios da Glitch. Sim. E aí apareceu, acho que, eu não lembro se é criador ou criadora de Lampejos. E aí fala, não, a gente tá fazendo o segundo episódio, tá? Ele existe, tá? Sim, tipo sim. isso. E aí eu acho que eles, nesse evento, eles confirmaram que eles conseguiram arrecadar fundos o suficiente pra fazer Guinevere. Sim. Que aí, então já tem a temporada inteira confirmada. Mas, ainda assim, sei lá, ainda assim, eu acho que não tem uma divisão tão equilibrada, mas eu acho que faz sentido. Porque eles estão começando, E Circo Digital tem muito mais sucesso. O meu medo, inclusive, era a ideia de Circo Digital ser tão grande que, mano, eles não conseguirem gerenciar quando for pra outras animações. Mas eu acho que esse cara que, inclusive, ele entrevista a Dana Terrace quando eles anunciaram... Sim, ele é muito divertido, né? Eu adoro ele. Tipo, eles estão num barquinho de ganso trocando ideia. Ele é um dos irmãos. Eu vi esse vídeo também. Eles estão trocando ideia. E eu acho que eles têm uma estratégia muito justamente de um estúdio independente. De, tipo assim, mano, a gente quer dar espaço pra fermentar essas ideias diferentes. E, tipo assim, eles não tratam, por exemplo... a gente lucrou rios de dinheiro com o Circo Digital. Vamos injetar absolutamente tudo em outros projetos e apostar qual vai dar certo. Eles, tipo, lançam um episódio, eles falam, tá, lançamos merch. Se vendeu bastante, a merch... Pra quem não manja muito de inglês, porque eu sei que tem amigos meus que não falam, merchandise seria, tipo, produtos vinculados. Bonequinho, camiseta, tudo isso, basicamente. Imagine He-Man nos dias atuais. Exatamente. Só que, tipo, no lugar de o brinquedo... Meio que o desenho ser uma propaganda pro brinquedo, o brinquedo é uma propaganda pro desenho. Exato. Ou seja, Eles estão usando a estratégia do George Lucas. Exato. Do Star Wars. Na verdade, nem tanto, né, mano? Por quê? Vou parar pra pensar. Porque meio que de certa forma, o filme depois meio que virou coisas pra vender merch de Star Wars. Meio que virou, né, depois. Tá no contrato que o George Lucas já tinha negociado com uma empresa revendedora de brinquedos pra quando saísse o filme, ele ter a licença dos brinquedos e não ficar com a produtora do filme. Porque ele sabia que ia vender muitos brinquedos, basicamente. Faz sentido. Justo. Mas eu li Guerra de Lucas, me respeita. Ele é bravo, o homem é bravo. Eles copiaram bem mais da Cartoon Network, que fazia isso nos anos 2000 a rodo. Assim, Meninas Superpoderosas tinha merchandise de tudo. Caramba. Qualquer coisa que tinha, laboratório de Dexter, tudo, tinha merchandise. A Cartoon, ela só fazia o oposto da Glitch, que era... Ela conseguia todo o dinheiro dos brinquedos, das coisas, só que ela não revertia pra série. A série tinha um valor fixo. Sim. E eles só colocavam esse dinheiro a mais quando vendia bastante. E na próxima temporada eles colocavam mais um pouco de dinheiro. Ou faziam um filme. O que a Glitch faz o oposto. Ela ingere completamente... Pega tudo que deu que vendeu de merch e coloca dentro do episódio. É uma coisa muito interessante que eles fazem. Verdade. Inclusive, a Goose World já falou que, tipo, às vezes eles conseguem muita grana e ajudam os outros pilotos a funcionar, ou ajudam a Glitch a funcionar, de certa forma. É muito legal. É um sistema muito interessante. É legal ver como eles funcionam e como eles têm uma abordagem diferente de outras indústrias no ramo. Os dois irmãos, que eu esqueci o nome deles agora. Eu tenho aqui. É o Kevin e Luke... Lerdiwishagi. Meu Deus, da onde? Da Austrália? Da Austrália. Esse sobrenome é australiano, realmente? Eu não sei dizer. Lerdiwishagi. Não vou acertar a pronúncia, mas é similar a isso. Eles fazem algo parecido com que as produções animadas aqui no Brasil fazem, que eles pegam projetos, tipo, a gente sabe de cinema brasileiro? Agora esqueci. A Ancine. Sim. Todo mundo conhece a Ancine. Sim. Tem tipo isso na Austrália. Então eles meio que começaram assim, né? Eles começaram fazendo projetos que... eram financiados pelo governo e eles faziam lá os projetos dele. Isso ajudou muito. Depois eles foram lucrando mais conforme os episódios foram melhorando. E eles foram criando essa pequena empresa, né, deles. Ainda é pequena comparada, sei lá, a Disney, gente. Com certeza. Claro, nossa, tem nem comparação. Exato. Só que assim, é o único estúdio de animação, de certa forma, que a gente pode comparar, tirando a Warner, por exemplo, que não tem mais um estúdio de animação.
Na verdade, nenhum estúdio grande que a gente conhece, que seria... A Pixar até vai, mas a Disney, a Warner, não tem mais um estúdio físico. Não existe um estúdio físico, ou não existe, tipo, uma empresa fixa que eles só fazem com essa empresa fixa. Não tem isso. Eles têm contatos com outras empresas que fazem o que eles precisam. Sim. Então, hoje em dia, o estúdio físico, que tecnicamente não existe, é a Glitch também. Sim. Que ela contrata várias pessoas ao redor do mundo. Isso é muito interessante também. Legal. Enfim, a gente tem que falar de circo digital. A Não, gente tá claro, falando é muito verdade. da Glitch. Eu quero muito perguntar como foi a experiência do primeiro episódio pra cada um de vocês, assim. Eu posso começar falando? Pode, Como eu vi pode. depois, né? Vocês já assistiram antes. Os três já tinham visto e ficou, Cauã, você tem que ver, Cauã, você tem que Verdade. ver, A você gente tem que hypando. ver. A gente hypando, Desde verdade. o começo do ano, tava na pauta Digital Circus, mas eu não tinha assistido ainda. Aí é o quê? Foi por volta de abril ou maio, então foi bem recente mesmo Sim, que eu verdade. assisti. Tive um tempinho, aí eu falei, tá disponível no YouTube, isso é maneiro, é legal, é bem acessível. Aí eu fui lá assistir. A reação com o primeiro episódio, eu acho que ela foi bem interessante, muito por causa da premissa, que é muito, sei lá, é uma mistura de várias coisas, Sim. várias referências. Visualmente é muito interessante e único também. Mesmo usando essas referências, né? Por exemplo, o Circo Digital me lembra muito, por algum motivo, Mario e outros jogos dessa época Sim. também. Eu acho que é uma referência da própria autora, que ela gosta bastante também, né? Época dos canos também, todo o visual do circo mesmo como um todo, né? Eu acho que remete bastante. Sim, exatamente. E tudo isso foi muito interessante e me cativou de primeira. Os personagens, de primeiro contato, eu não tinha me apegado muito a eles, porque eu acho que, realmente, eu tava muito na posição da Pomni, por exemplo, de tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque é muita coisa, tipo, muita informação que você tá tendo ali. Eu acho que o primeiro episódio não dá tempo de digerir tudo isso. Mas como eu já tinha assistido depois que a maioria dos episódios já tinha lançado, eu, tipo, fui seguindo logo em seguida os próximos. E, cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, ter esperado Sair pra assistir, isso pra assistir depois que eu já tinha saído, porque eu acho que contribui muito mais pra experiência. Porque as respostas vão sendo respondidas aos poucos, mas ainda tem aquele senso de tensão, sabe? E depois foi isso que foi me cativando, porque tinha muita coisa pra ser resolvida, né? Muitos mistérios. E conforme os episódios foi passando, e teoricamente a gente continua naquelas aventuras simples, ao mesmo tempo que a gente vê o desenvolvimento dos personagens e descobre mais sobre o mundo que eles estão, cara, isso me pegou. Me pegou muito, porque eu não tava esperando isso. Eu achei que eles iam continuar muito, tipo, as aventuras do circo, e é isso mesmo, sabe? Eu não achei que eles iam desenvolver por muito tempo essa questão de, tipo, não, o que realmente é o circo de verdade, como que a gente vai sair daqui, e principalmente os personagens, porque aí sim, depois do primeiro episódio, eu comecei a me cativar com eles e entender muito, sei lá, do lado psicológico deles, porque é muito, o show, ele é muito mais também sobre os próprios personagens, né? Eles focam num grupo muito pequeno justamente pra desenvolver eles. E a partir daí, cara, tava completamente pegado à série, tava viciado. Aí quando chegou no último episódio, eu falei, não acredito. Eu preciso de mais urgente, cara. Foi basicamente isso. Mas Quando você tava vendo, tinha saído até qual episódio já? eu acho que não tinha saído o 8 ainda. Mas eu Nossa! tava, tipo, uma semana antes, sabe? Então, tipo, o meu timing foi muito bom. Muito bom, foi. Caramba. Porque deu tempo de eu esperar o próximo e, tipo, sei lá, uma semana, 2 semanas depois tinha saído o 8º, se eu não me engano, né? O 8 saiu dia 20 de março. É então. recente. Eu ia muito perguntar isso. Qual foi o episódio que te pegou, assim, de verdade? Foi o primeiro mesmo? Ou Não, teve- eu acho que foi o 2º ou 3º. Ok. Eu acho que é o 3º que tem as referências de Resident Evil, né? É, Acabei o de de dizer pra terror. vocês. Tem um anjo. Isso me pegou muito porque eu não tava esperando também. E toda vez que aparecia alguma coisa de terror, tipo, na série, eles aumentavam um pouquinho o clima de terror e ficava, nossa, que maneiro, que da hora. Me lembra muito que o Sam Raimi faz, de, tipo, tá Sim. num clima completamente diferente, aí ele vai e coloca alguma coisa de terror. Isso é bem interessante e a Nossa. série faz muito bem. E eles se aproveitam desse mistério que a série tem. Então é muito bom. E, cara, pra mim, a partir do 2º, 3º episódio, que, tipo, eu tô completamente cativado pela série, sabe? Quero continuar assistindo, quero saber o que vai acontecer com os personagens. Não sei se foi assim pra vocês também. Foi. Pra mim, é que, mano. É que se eu começar a contar. Eu posso contar o meu, então? Por Pode favor. contar, Tá, né? ok. Já que já deu já Eu- passou a bola. Eu comecei porque eu vi um trailer surtado na tela do meu YouTube. E eu falei, que é essa de dentadura é essa, mano? Com palhaço. A dentadura com o olho. Aí E eu sou meio fissurada nessa coisa de animação indie, então, tipo, eu tava meio que eu sempre maratono alguns, porque tem muitos estudantes que postam no final do ano animações, e tinha essa, e eu falei, caramba, não assisti essa? Aí eu cliquei pra assistir, aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso é muito legal.
o que é isso aí? Era um trailer de um show que ia ter. E eu comecei a acompanhar a Glitch por causa desse trailer, que é o trailer que o Kane tá meio que... Brincando de faca. com a Pomni. sim. Que virou canônico no episódio 8, inclusive. Sim, e é muito bom porque eu comecei a acompanhar a Glitch e comecei a ver o Murder Drones, que era outra série deles, até sair, né, o primeiro episódio de Digital Circus. Então, meio que eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Mas eu gostei da série, desde meio que dessa maluquice que eles tinham, esse visual estranho. Sim. Eu procurei mais sobre o que era a série, se tinha alguma coisa na internet. E não tinha, era só, tipo, sketches e que ia até a série. E parece que foi a Glitch que foi atrás da própria Gooseworks na época pro show, assim, ela foi muito produzir, interessante. Então, pra mim, eu fiquei tipo, caramba. Aí saiu o primeiro episódio, eu falei, caramba, realmente, isso aqui é legal, Então hein? você começou a assistir perto do lançamento do primeiro episódio? Foi. Desde 2023, basicamente. E eu meio que fui acompanhando o hype, então foi muito estranho, porque pra mim eu achava que, tipo, ninguém vai ver essa série, né? Explodiu o primeiro episódio. Mas você acompanhava o fandom? Eu comecei a acompanhar no segundo episódio, o que foi um erro. Porque, O que gente, foi um é meio. erro. Tem uns que é estranho. Muito. Nossa, assim. Mas, assim, meio que foi maluquice, porque saiu o primeiro episódio e o segundo, quando saiu, todos os youtubers começaram a ver o primeiro episódio. Porque, tipo, não, é a melhor série, todo mundo... Então, tipo, eu tava vendo um monte de gente fazer react dos episódios, falar, não, virei fã, que não sei o que. Caramba, mano. Mas o episódio que realmente me pegou foi o 4, que é o da Gangle. Eu gosto muito desse Eu episódio, adoro, cara. é meu favorito. É ótimo. O episódio 3 é muito bom, eu gosto muito desse episódio, eu gosto da temática dele, porque a Gooseworks, ela só desenha coisa de terror. Então, pra mim, foi maluquice ela fazer um episódio de terror. Eu falei, meu Deus, Pô, que finalmente! Sim. Então, foi muito doido isso e... Foi uma virada. Eu acho que esse é o único episódio que tem uma virada, assim, de meio que... Ai, que bonitinho! Ai, nossa, meu Deus, que psicológico terrível que essas né? pessoas têm. Então, tem um gostinho disso no terceiro, quando a Pomni tá conversando com o Kinger, né? Sim. E isso, tipo, aí me pegou um pouco desprevenido, porque realmente, é que nem eu te falar, não tava esperando que eles fossem desenvolver tanto assim, sabe? Sim. Ou ter espaço para que os personagens tivessem essas interações diferentes. Exato. E meio que foi a primeira vez que eu vi um estúdio indie que eu realmente estava acompanhando e que não morreu em 2 meses, assim. É meio triste falar isso, mas a maioria dos estúdios ou começam na faculdade e acabam na Sim. faculdade. É muito difícil manter, né? Então, aí foi a primeira vez que eu vi assim, eu falei, eles têm potencial, esses caras. Eles só jogavam carta verde pra mim. Eu falava, mano, o meu sonho é trabalhar na Glitch, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que depois dos episódios, conforme eu fui vendo os próximos episódios, eu fui desistindo um pouco da série, eu não vou mentir. Vocês estão muito... Mas eu fiquei muito assim, do tipo... Tá, estou entendendo pra onde isso vai. E não sei se vocês sabem disso, mas tinha muitas teorias na internet Sim, sobre... bastante, né? Sim, eu sim. acho que era o principal meio que elevava... A série se popularizou também, né? Exato. E meio que, tipo, pra mim, eu falava, cara... A Gooseworks não vai fazer nada disso que a gente tá falando. Ou vai, mas numa pegada Rebecca Sugar. Não sei se... Mas eles iam baixar o tom de, tipo, não vai ser... É que eu tô pensando nas teorias mais, tipo, nossa, sei lá... Sim, exato. Drásticas e ela fala, horríveis. tipo, não vai ser tão absurdo, mas tá na média ali. Vocês já pegaram que a série sempre quis mostrar, né? Sim. Eu falei, ok. Vai ter a virada, vai ter, tipo, eles vão ter que se resolver ali. Eu falei, cara, vai ser alguma coisa tipo ruptura, ou alguma coisa do Sim. tipo, eles estão meio que divididos. Eu já entendi que, tipo, provavelmente eles não têm um corpo físico e tal. Isso daí também eu matei já no episódio 6, assim, já comentei com os meninos. E pra mim foi meio que... Não foi decepcionante, mas sabe quando você fala assim... Tá, por que ela tá jogando tão na minha cara? Mas eu não sei se era alguma coisa mais minha. Aham. De falar, tipo, tá jogando na minha cara, mas não precisa. Aí tem o episódio 8 que eu não... Nossa, acho que essa é a pior coisa que eu posso falar. Eu não gosto do episódio 8. Ah, eu Que gosto. isso? Eu não Sério? gosto do Eu gosto, episódio Eu 8. gostei bastante. Eu gostei Mas bastante todo também. mundo fala que é, tipo, o melhor episódio. Eu falo, gente... Não acho que Eu não acho que é o melhor, eu não mas... acho que é o melhor, mas Eu ele é muito bom. eu defendo como um dos melhores. Sim. Eu Não, acho ele é um que dos melhores, mas é não um é dos o melhores, melhor, nossa. assim, eu acho. Mas- Ele é bem bacana. Ele não é ruim. Eu só acho que tem pontos do episódio que não me agradam de jeito nenhum. Assim, eu não sei se era pra finalizar logo, ou se, tipo, a série não queria... É porque a Gooseworks sempre botou na cabeça que ela queria 9 episódios. Quando eu vi isso, eu falei, tá, não vai dar certo. Mas era uma coisa muito minha de produção. Mas hoje em dia, como já saiu o último episódio, dá então. pra perceber muito isso. Por exemplo, tem uma parte ali no filme que a gente vai comentar mais pra frente. Inclusive, acho que é até bom a gente vai falar que vai ter spoilers Aham, aqui óbvio. Vai ter bastante sobre o último spoiler. episódio. Acho que todo mundo viu, né? Que tá vendo esse episódio deve ter visto. Deve ter visto. É. Mas ali no último episódio, que foi ao cinema, mano, tem
vários segmentos que poderiam ser episódios à parte, Exato, ser desenvolvido cara. antes e aí sim dar a finalização correta. Eu senti Sim. isso, tipo, ao longo do... Eu não sei se é porque eu já tô muito vacinado, desculpa interromper, mas eu já tô muito vacinado de ver esses animes que, tipo assim, eu vejo muito anime, gente. Meu My Anime List tem, tipo, sei lá, 500 entradas, sabe? Então eu vejo muito anime pequeno, muito anime que é OVA. E tem muitos que têm ideias muito boas que eu acho satisfatório. Eles têm começo, meio e fim que são satisfatórios, mas sempre tem aquela pegada. Podia ter desenvolvido mais. Sim. Mas já até me acostumei a falar, tá, não desenvolveria mais esse projeto porque eu acho que não teria várias temporadas. Sim. Então, eu acho que por eu já estar meio vacinado com isso, tipo, eu meio que aproveito o conceito, gosto do que eu tô vendo e termino e falo, foi satisfatório, sabe? Então eu já me dou por satisfeito, sabe? É. Eu não sei se todo mundo tem muito essa vibe, pode ter gerado uma decepção em muita gente por conta disso, sabe? Tipo, acabou? Como assim? Acabou assim? Não podia ter desenvolvido mais. Pô, mas aquela cena podia ter tido mais 3 episódios, tá ligado? Tem Só meio que... Eu entendo essa vibe, sabe? Só que pra mim, eu não falaria isso do tipo, tem que resolver isso. Pra mim, eu falo assim, cara, podia ter estendido um pouco mais pra conseguir resolver coisas não tão apertadas assim. Eu acho que eles podiam ter organizado mais. Porque, pra mim, o primeiro até o quarto, quinto episódio é tão redondinho Sim, e então, funciona. E eles exatamente. vão dando pistas de coisas ali Isso. que são tão boas. Aí, tipo, começa o final e tá, tipo, uma loucura, assim. O pessoal não sabe muito bem como comprimir aquilo. Sim. Ou, tipo, comprime e fala assim, tá, a gente vai deixar isso aqui de lado. E vamos focar nisso aqui. Sim, Aí eu falo, bem tá bom, isso, eu vou Marcos. falar, ok. Eu vou falar na minha parte, mas acho que eu não tenho muito essa opinião, sabe? Eu tenho Sim. outro pensamento. Aham. Mas Mas é interessante ver isso. De verdade, eu acho que, tipo, eu conversei com todos os meus amigos, aí tem, tipo, uma divisão muito clara. Eu gostei do episódio, odiei o episódio. É bem isso mesmo. Aí eu falei assim, tá bom, nenhum dos dois está errado, por incrível que pareça. Sim. Eu sinto que eu vi o Murder Drones também, eu gostei do final, mas pelo que eu entendi, metade da fandom odiou. É que eu acho que o criador teve que mudar, né? Que vazou o final. Ele teve Sim, que mudar. eu acho que eu já expliquei isso Isso aí acontece também. pra mim. Então, enfim, então pra mim eu falei, tá, vai ter quadril do mesmo jeito, vai ainda tá vendendo alguma merch ou outra, assim. Porque é o carro-chefe da Glitch. Não tem como a Glitch só, tipo, desaparecer com isso. Ela não fez isso com o Murder Drones, ela não vai fazer isso com o Digital Circus. Murder Drones tá tendo um quadrinho agora, se não me Sim, engano. tá tendo um monte de quadrinho, teve música, teve não sei o que. Vai ter Digital Circus, gente. Não tem como isso não acontecer. Daqui uns anos sai o especial, né? Episódio 10. Óbvio. A gente tava falou falando isso isso com o quando a gente tava no Vai cinema. ter um aniversário, provavelmente. Espera mais 5 aninhos pra ver se Vai não 5 volta. aninhos pra ver se não volta um especial de 1 hora aí com o que eles estão fazendo, né? Sim, Eles exatamente. brincando na isso. praia de novo. Talvez eles até soltem um daqueles curtas que eles costumavam fazer também, né? Então. Eu adoraria ver isso. Mas, por favor, falem, senão a gente vai... Você quer que eu fale primeiro ou você Você que fala? sabe. Você quer Posso falar? Eu primeiro? sou o meio termo, vai. Acho Ok, que você tá. e a Mari são mais do começo, o Cauê é mais recente, eu tô no meio termo. Eu fui até ver quando eu assisti pela primeira vez, foi em setembro. Eu vi Do no ano final. passado? É, foi eu no vi final um do ano pouquinho passado. antes. E aí tinha acabado de sair o episódio 6, que é Todos Ganham Armas. Sim, nossa. esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito Tava bom. quase esquecendo dele, ele é Então, um dos meus favoritos também. Eu meio que vi, eu acho que eu vi bem rápido até. Pra mim foi uma coisa, eu não lembro exatamente Esse episódio é muito bom, tô que lembrando me agora. motivou a começar a ver. Mas eu acho que foi vocês falando, com certeza. E aí, eu não lembro agora se eu vi primeiro o Distrito dos Lampejos ou se eu vi Digital Circus. Aí você vê o Distrito dos Lampejos porque eu fiquei enchendo o saco de você pra Talvez. assistir. Porque eu lembro de ver, assim, e aí eu fiquei meio tipo, mano, tá, qualquer fita desse de estúdios e tal. Aí eu comecei a assistir. Tava hypado pro Cavaleiro de Guinevere também. Sim. Então tava aquela coisa de expectativa muito alta. E aí eu comecei a ver Digital Circus e falando do primeiro episódio, eu acho que me pegou assim no sentido de. Claramente, pra mim era uma animação independente. Tipo, tinha maneirismos que você percebe que é um estúdio independente, sabe? É, a questão das texturas, né? Você percebe, Sim. tipo, mano, isso aqui é... Não é um estúdio grande fazendo, sabe? O bom é que eles se aproveitam da... Dos erros. Eles Nossa, não- Pra eu incorporar, lembrei, geral, né? é que eu não sei se vai ter, provavelmente na internet não vai ter isso, mas no cinema tem a abertura mostrando o peixe lá de o baixa peixe. resolução. Sim. Ele falando, eu acho tão boa a abertura do cinema, cara. Falando em textura, uma coisa que me pega muito, que eu sempre reparo, é a textura da pele do casaco do Kinger. Porque Sério? a resolução dela é muito baixa. Eu nunca reparei nisso. São pixels. Nunca reparei É porque ela nisso. tem vários pontinhos pretos, E dá os pra segurar. partidos pretos são eles são muito Caramba. ruins, assim. Eu sempre reparo nisso. Mas até hoje eles não tiveram isso. Até hoje, eles nunca melhoraram. É Da porque hora. é um toque, propostas, mano. né? É muito bom. Sim. Tem umas coisas que claramente é feio de propósito, assim, eu acho tão bom, cara. Tem aquela que ele, tipo, surtando lá da game, ele começa, tipo, ele começa a aplicar e tal.
Eu não sei se vocês estão acompanhando que agora tá no Fortnite o... Sim. Eu fiquei muito surpreso, do nada. Eles têm armas Eles agora. realmente têm armas. Todos os trailers, não sei se vocês viram, todos os trailers do Fortnite são sensacionais. Todos Não, todos são muito Não, bons. E, tipo, a gente falando do episódio 6, que todos têm armas, né? A thumb desse episódio me lembra muito thumb de YouTube que faz vídeo de Fortnite, cara. Eles se apropriam muito desse, sei lá, do conteúdo da internet fato de ser mesmo, na né? internet. Dessa linguagem internet. Os títulos dos episódios são pra mim Sim, sensacionais. são ótimos. Tem um episódio sem título. Eu acho isso Sim. cúmulo, cara. Eu acho que é o 8, que é várias letras, né? Como se ele tivesse batido a Não, cabeça e no tem um teclado. que é tipo Untitled mesmo no nome do É, episódio. então, É, sem sem título o nome do episódio. É o que eles têm vários empregos Nossa, e tal. sim. Eles É o episódio fazem. 5. Sim. Mas pra mim todos têm armas. É tipo, que nome de episódio é esse, mano? Parece um Sim. vídeo desse lado do PewDiePie. Algo Eu acho que esse e o terceiro, que é tipo, mano, a capa ultra de terror, tá ligado? Qual que é o nome do O terror? Kinger Vou até ganhando, ver. tipo, Não uma tem nome. escopeta. Ele É muito do simplesmente nada. não tem título mesmo. Ele não tem nenhum, não tem título, ele só não tem título. Não, esse é o 5 O ou Mistério 6. da Mansão Ah, tá. Mid Real é tipo o nome de um episódio de Resident Evil que você vai achar De no Billy YouTube. Mandy, tá Pra mim não ligado? tinha título, eu não tinha achado aqui. Mas eu acho que no começo eu tinha uma relação de tipo, tá, isso é legal. E, não, obviamente, eu não quero me expressar mal pra parecer que eu tô cagando em cima de animações independentes. Sim. Mas eu acho que tinha uma coisa de tipo, ah, tá, isso aqui não é uma coisa ultra profissional. Não, era profissional. Não, não é. Não, vou dizer assim, não, mas acho que tava acima da média. Sim, Tava sim. acima É, da média. pra mim tava. Mas ainda assim, passava uma coisa meio. Sabe, até os model sheets, que parecia Sim. que talvez não tava tão bem estabelecido ainda, tanto que eles mudam, né, um pouquinho. sim, eles Tipo, mudam um pouco. a Pomni vai ficando com os olhos maiores, Eles vão né? ficando mais polidos os personagens. É, eles vão ficando. Eu acho que eles vão ficando um pouco mais. Você sabia Não é que Disney, mas você é. sabia que eles fizeram isso por causa que é um erro, né? Como assim? O motivo da Pomni começar a ter os olhos muito grandes é um erro, porque todos os animadores começaram a fazer sem querer ela com o olho muito grande. Ah, é? E a Guzork, tipo, desistiu de querer mudar isso. Então é um erro contínuo. Ah, legal. Mas eu acho que faz bem pro personagem, porque ela é mais fofinha. Ela né? vai enchendo o olho. E é muito legal porque a maioria das expressões delas, que são ótimas, nossa, é maravilhoso. a Eu expressão adoro das quando o Pomni. olho dela vai ficando É sobre os uma pupila olhos. muito grande, assim, ela vai ficando tipo, eita. Sim. A tadinha. Muito bom. Tadinha. Ela é a tadinha, ela é a tadinha. Mas eu acho que o primeiro episódio ainda não me pegou tanto. Eu acho que o segundo eu já acho legal também, que tem o Gamigu, né? Que é o jacaré. Nossa, sim. O jacaré também é de ótimo. goma. E, né, acho que você começa a entender um pouco melhor a dinâmica. Você tem o Jax. Tipo assim, acho que todo mundo ali parece muito um arquétipo, né? Tipo, o Jax é o cara que ele é, tipo, o alívio cômico. Sim. A Hagatha é, tipo, a amiga que tenta conciliar as coisas. A Gengo é insegura. Sim. Tipo, e aí, a partir do terceiro episódio, que eu acho que eles conseguem, você percebe, nossa, tá, injetaram dinheiro nesse episódio. Porque já melhora. Eu acho que é o episódio que, pra mim, mais tem diferença, assim, de animação Sim, sim, pro sim. primeiro. E aí depois vai melhorando, obviamente, mas eu acho que o choque maior foi no terceiro episódio. E aí você tem toda aquela... Igual você mencionou, né? Aquela conversa do Kingo com a Pomni. Que aí a série, acho que ela começa a afirmar mais esse aspecto de... A série é movida pelos personagens. Sim. E a série é dedicada aos personagens. Então você tem um peso dramático muito maior do que você tinha até então. Você tem, obviamente, né, a crise da Pomni, né, que ela tá no jantar e ela fica tipo, eu nunca vou sair daqui. Sim. Ou quando tá no segundo episódio e o Kingo simplesmente extermina o Gamigu, né, de tipo, não, muito bom. imagina se eu Sim. deixasse o NPC aqui, eu começar a confundir quem é real ou não, tá ligado? O que pode acontecer. E aí você tem o terceiro episódio que segue essa carga, que supostamente era uma aventura pra Zubul, né? Essa que é a melhor parte. E aí depois ela descobre e fala, mano, mas por que você faz isso pra mim, tá ligado? E aí você tem, eu acho que você percebe que não que antes era uma animação infantil, mas eu acho que no terceiro episódio, né, tem a parada dos palavrões, né, que eles não podem falar. Nossa, É muito bom. É E verdade. aí, mas no terceiro que você tem, tipo, mano, aquele anjo ultra macabro, a escopeta, o cadáver. Tipo, você fica todo o terror psicológico, né, do Kingo e da Pomni, ela vira um demônio também. Então você tem um peso de, tipo, o tom muda bastante. Então acho que a partir dali eu falei, caramba, tá, essa aqui é muito bom. Aí eu emendei até o episódio 6 e, tipo, depois que, né, de ficar esperando os próximos episódios e tal. Mas eu tive uma ótima experiência, assim. Acho que, não sei se vocês querem ir por episódio. Ai. O que vocês preferem? Pode ser, deixa eu falar como é que eu conheci, que me Claro, é verdade. É verdade, então eu esqueci. Pô, vai lá, mano. O cara esqueceu de mim. Eu esqueci que eu tinha falado. Eu lembro que Nossa. ele olhou pra mim pra perguntar, eu fui dar o corte, né? Sim. Então, o que você acha? Mas enfim, eu comecei a ver, eu fiquei surpreso, mano, porque vocês falaram que o Guinevere foi 8 meses atrás. Eu falei, não é possível. Porque eu lembro que eu vi bem antes o Circo Digital. Então eu fui puxar aqui, eu lembro que quando eu comecei a ver, inclusive uma coisa bem legal foi que era uma animação que eu não ia ver, muito dificilmente eu ia ver, sabe? Foi muito uma coisa de que eu tinha meio que um ritual, eu, a Paula, a Kimi e o Vitor,
a gente tinha um ritual de, às vezes, assistir coisas juntos, assim. A gente tinha isso até o ano passado. E paramos por conta que meu PC fritou, né? Então eu tive que parar, mas a gente ainda continuou vendo pelo celular. Eu ainda continuei participando das call. Mas a gente tinha isso e a gente precisava ver alguma coisa. A gente, vamos ver alguma coisinha. A gente vê o filme de terror, a gente ia ver no dia. Só que aí a gente falou, vamos ver outra coisa. E aí a Paula, não sei se foi a Paula ou a Kimi, que falou, tô com vontade de ver esse negócio aqui. Esse negócio. Esse negócio aqui. Me mandou o Circo Digital, porque ela... A Paula é dessa galera do FNAF, desses negócios, assim, do Backrooms. Ela gosta desses negócios. O Natan também gosta. Internet Core. E ela jogou pensando que a gente não ia topar, sabe? Tipo, eu, a Kimi, talvez o Victor não ia topar. E aí a gente falou, legal, bora. Eu olhei pra Pomni e falei, pô, design legal, mano. Vamos ver, né? Qual desse bagulho aí? Vamos dar uma chance, né? E aí já tinha saído na época 4 episódios. Ou seja, eu chuto, não sei a data exata, mas eu chuto que foi lá no começo de 2025, porque o episódio 5 saiu mês 6 de 2025. Então eu chuto que foi lá pro mês 4, mês 5. Porque ainda faltava um tempinho pra sair o próximo. E a gente falou, vamos ver esses 4 episódios, maratonar. Eu comecei a ver com os meninos, assim, a gente começou a meio que brincar e tudo mais, só que a Paula tinha falado, não, essa é uma série que tem muita teoria e tudo mais. Então a gente viu os 4 episódios, maratonou, e a gente, achou muito legal. Foi muito divertido, assim, eu não tava esperando que eu fosse gostar realmente. Então, eu fui vendo que, como o Arthur falou, a partir do episódio 3 tem muito desenvolvimento de personagem. Sim. E tinha algumas dicas a partir dos primeiros episódios que seria focada meio nisso, neles surtando e tudo mais. Então, me pegou, assim, eu curti. E aí, a partir daí, a gente foi acompanhando. Saiu o episódio 5, a gente ia fazer uma call pra assistir. E a gente reviu alguns episódios anteriores pra pegar referência. E a Paula, que é meio doida, ela queria ficar pausando no meio do episódio. Eu mandei esse episódio rolar até o final antes, pelo amor de Deus. E, inclusive, é um problema até no último episódio. No 8, ela ficava querendo pausar. Porque... Ainda bem que o último saiu no cinema, né? Exatamente. Aí não dá pra ela pausar, né? Mas, enfim, era isso. A gente foi acompanhando e foi juntando mais gente na nossa jornada, assim. Porque começou com nós 4. E aí foi entrando mais amigos pra assistir. Virou um circo. Virou um cinema. Foi virando o verdadeiro circo digital aqui. Literalmente. Eu acho que no final tava... Começou com nós 4, terminou com 8 pessoas assistindo juntos, sabe? Nossa. Foi bem legal. E era sempre esse ritual. Saiu um episódio novo, a gente revia coisas do anterior pra relembrar. A gente via o novo, depois revia pausando pra discutir teoria. Então era bem divertido. Eu não tava tão na pilha da teoria, tava mais pela resenha mesmo. Porque eu já tinha meio que sacado algumas coisas que aconteceu. O pessoal falava, não é isso. Eu falava, é sim. Tanto que a Paula jurou de pé junto que até o final ia ser um final muito triste, super trágico. Eu falei, gente, vai ser um final feliz. Aí nada a ver, João. Como vai ser um final feliz nesse negócio? Eu, tá bom, né? Vamos ver, né? Então, já meio que saquei o que ia acontecer, mas foi muito divertido toda a resenha, sabe? Sim. Assistido de fazer teoria, conversar sobre os detalhes da série, conversar sobre o personagem favorito, qual vai ser o destino do Jax, da Pomni, de todos os personagens. Então foi muito divertido isso. E até o episódio 7 a gente conseguiu manter isso, até o 8, na verdade, ver sempre que sair um episódio, na data mesmo a gente se reunia e via. Até que chegou o último, que aí eu fui com o Cauã mesmo vendo cinema e com o Natan. Impressionantemente, o Natan, ele acompanhava, ele é um dos meus melhores amigos, só que ele não participava das call, porque ele tava trabalhando sempre na época. Sim. E ele tava difícil de responder no WhatsApp e tal. Então eu demorei pra descobrir que ele tava vendo também, sabe? Foi no começo desse ano que eu descobri, pô, você também curte? Mas faz sentido, pô, ele gosta das mesmas coisas que a Paula, então justo, né? Sim. Mas tanto que ele foi com a gente ver o último episódio. Isso. E agora, no dia que tá saindo isso daqui, provavelmente eu vou fazer uma call com a Kimi, com o Victor e com a Paula pra gente ver tudo junto e discutir do último episódio. Porque a Kimi viu no cinema, porque ela mora no Canadá, ela viu lá com o marido dela. E eu vi aqui com o Cauã e com o Natan, só que o Victor e a Paula não conseguiu ver ainda. Então, provavelmente a gente vai ver online, todo mundo junto, pra eles poderem ver também, a gente poder discutir aí sobre o final. Quero saber o que eles acham, né? Ela vai pausar. Vai, nossa, dessa vez eu vou deixar, porque eu já vi. Tanto faz. Tanto faz. Mas eu ficava bem bravo com isso, era ela e o Quebrou a Silas. imersão, né, mano? Quebrou quebrou o pênis. É tipo você tá assistindo um filme em casa e alguém pausa pra ir no banheiro. Tem um outro amigo Mostra nosso. na tência. Tem outro amigo nosso que também é João, mas eu não deixo ele usar o nome João, porque senão ia confundir comigo, né? A gente chama ele de Silas, que é o nick dele. Só pode ter um João. E aí, mano, era o Silas e a Paula toda hora querendo pausar o bagulho pra ficar discutindo no episódio no meio, cara. Meu Deus, gente, vocês têm problema. É streamer. Eu, pelo amor de Deus, deixa eu ver o desenho, cara. Mas tirando isso, abraço pros dois, mas tirando isso, foi muito divertido, foi muito agradável, né? E ver no cinema também foi agradável. Foi. Impressionantemente, tinha umas crianças ali, mas não atrapalhou a gente. Foi bem tranquilo nossa sessão. Eu acho que, pelo menos na nossa, que foi mais tranquila, até foi legal pra justamente ver a reação das pessoas, né? Porque, os fãs de Circo Digital são muito apaixonados, cara. Eles realmente, eles levam pro coração, mano. Isso eu não posso negar. Nossa. Mas, tipo, pelo menos na nossa sessão, eles foram respeitosos.
Quer dizer, mais ou menos, Foram. porque no final uma menina na nossa frente, tipo, tinha uma criancinha do nosso lado esquerdo. Aí ela falou, sei lá o que, tipo, está no final quando a Pomni tá assinando pra câmera, pra gente. Essa cena é Aí bonitinha. ela perguntou pro pai, nossa, ela tá assinando pra gente. Aí a outra menina na frente falou, não, imagina. É mó alto, Nossa. mano. Completamente desrespeitoso, sabe? Mas dava pra ver que eles Quebrou estavam a minha super empolgados. imersão, olha. Pô, nossa, não deixa as crianças sonhar, né, mano? É, então. Zoado. Deixou a criança sonhar, mano. Mas foi legal, foi divertido Foi a sessão. bacana. Mas agora eu tô curioso pra saber como que foi de vocês, porque parece que foi inferno na Terra, então. né? Foi bem ruim. Foi bem ruim a experiência. Foi muito Vocês de querem boa, primeiro, nossa. tipo, falar da história e quando chegar no episódio 9 a gente compartilha nossas Pode experiências no ser, cinema? pode ser. Pode Tá. ser, pode ser. Que a gente chegou a fazer uma sinopse? Você quer fazer uma sinopse do que é o Circo Digital? Vamos fazer uma sinopse, falar os favoritos, porque talvez o tempo mais importante é a gente falar do último episódio. É, das opiniões, é verdade, eu acho. é verdade. Porque eu acho que todo mundo que vai estar vendo esse episódio viu tudo, né? Meu Deus, não é estamos possível. na metade do episódio, vou falar da sinopse. É, então. Mas eu faço, mano. É a história desse circo digital que é tipo. São pessoas que estão ali meio que presas e tem um anfitrião que é o Kane, que é uma IA super inteligente, que tá ali pra entreter eles e eles não enlouquecerem. Só que não é Ele isso que faz acontece. eles enlouquecerem, basicamente. Eles meio que enlouquecem, mas tem toda essa dinâmica que eles vão de aventura em aventura em cada episódio e a gente vai conhecendo mais deles. Então tem a Pomni, que é a nossa protagonista e quem guia a história. Então a gente meio que acompanha do ponto de vista dela, conhecendo todos os personagens. Mas conforme os episódios vão passando, a gente vai conhecendo mais dos outros do que necessariamente dela, mesmo que a gente conheça um pouquinho dela em cada episódio. O enredo, eu acho que atualmente são 9 episódios, né? Sim, São 9 episódios. Tem os trailers que complementam a história, tem São muito bons, os inclusive. as propagandas de merch que não complementam São- na história, mas são maravilhosas. importantes. E foi um estouro, o que eu já expliquei antes, e meio que, tipo, ele se popularizou bastante por causa das teorias, e a maioria das teorias estavam certas, eu acho que já posso falar isso de certa maneira. Sim. E também porque o visual é muito impactante, né? Eu acho que tem as músicas também que são muito impactantes. Nossa, sim. E uma coisa que eu não falei pra vocês, mas eu já conhecia a música do Digital Circus há muito todo tempo. mundo conhece, porque Ana. já Caramba. foi usado em vários meses, mas eu achava que era do FNAF. Eu não sabia que era Digital caramba, Circus. É o mesmo nicho. Faz sentido, É, faz sentido. Então, eu acho que os fãs de FNAF usavam a música pra Sim. fazer os memes dele também, e acabava chegando até mim, mas eu não sabia que era Digital Circus. Doideira. Aí quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, ué, é daqui? Aqui? É daqui, Caramba, como assim? Inclusive, quem compõe é a própria Gooseworks. É, ela eu fiquei sabendo que- disso. que faz as músicas. bem legal. Nossa, achei do... Quando eu Sim. descobri isso, eu falei, cara, realmente. braba. Brava. Enfim, e a história... A gente vai acompanhando eles até o final, que teve agora no cinema, que inclusive foi surpreendente que ele tenha chegado aos cinemas. Sim, Acho que a sim. gente não falou muito disso, mas... Uma animação indie. Tipo, chegando no uma falando- menina cinema. palhaço. A gente falou assim, parece tipo, normal, né? Teve Cara, Chainsaw Man, teve não Demon é. Slayer no cinema, mas não é Não. uma animação independente. Acho que foi uma animação do YouTube que foi parar no do Cinema YouTube. Arc, tá Exato, ligado? gente. No Brasil. Exatamente, mano. No Isso é Brasil loucura. ainda. É, no Loucura. Brasil ainda. Nenhuma Musume chegou no Brasil ainda. Inclusive, é importante ressaltar isso. A dublagem brasileira, dentro do YouTube, Verdade, a melhorou dublagem. bastante Sim. depois da criação da Glitch, porque a Glitch investiu em dublagens por todo mundo, e principalmente aqui no Brasil, e meio que foi um surto de querer que agora todos os episódios mesmo, os pilotos saem dublados. Então é interessante isso também, pra quem não sabia disso. Tá vendo, Nintendo? É, Aprende. Aprenda. né? Aprenda Square Enix também. Também, sim. E o Guilherme Briggs é o Kane, né? Vale destacar Nossa, isso. Nossa, que é Ele maravilhoso. é Nossa. excelente. Todos Ele os é tão dubladores bom. são ótimos, São né? Mas o ótimos. Guilherme Briggs como Kane, nossa. Vou falar pra vocês que eu assisti a série toda em inglês, mas eu vi alguns trechos e, a dublagem é maravilhosa, é muito boa. a bolha pra mim em português Nossa. não tem É, como, eles cara. É o adaptam, né, as Cebolinha, piadas. cara. É o Cebolinha. Então, tem um elenco de dublagem de peso pra não falar, tipo, cara, não são uns Zé Ninguéms ali, É. tipo... Nossa, e falando Não uma- é o Kratos. Não, Não é o Kratos. Não é STR dublagens. Queimem a vila. Queimem um circo. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a dublagem, só pra. Antes sim. da gente mover pro próximo tópico e eu esquecer, é que na dublagem em inglês tem um detalhe muito interessante sobre a dublagem do Jax, que enquanto ele fala de vez em quando, parece que ele fala sorrindo. Aí ele faz um. Com um dente. Ah, é? Porque é como se ele estivesse falando sorrindo, que nem o personagem, né? Ele tá sempre sorrindo, sempre com a boca aberta. E eu reparei isso e eu fiquei, caramba, que detalhe maneiro, cara. E eu não reparei isso na dublagem brasileira, mas tem na inglês. E, mano, é um detalhe tão sutil, mas tão da hora, sabe? Tão legal reparar nesses pequenos detalhes que é muito bom. Isso eu não lembro da dublagem. Não tem na dublagem Eu isso. não tem. lembrava disso. Mas Não. depois confiram, tipo... Descobri sei lá, agora isso aí, porque ele eu nunca termina- vi inglês. Então, depois vale a pena conferir, porque é um detalhe muito legal, cara. E o dublador do Jax, assim, no geral, por ele ser um dos personagens com mais carga dramática, cara,
o dublador arrebenta, velho. Ele Esse é cara, muito bom. ele tá em todas as animações indígenas que Sério? existem. Ele é o dublador que você pode pegar sua cartinha e falar assim, cara, eu conheço esse cara. É o mesmo cara. É Michael, acho que é o nome dele. eu ver. Ele tá, tipo, em todas as animações que você Caramba. imagina. Ele tá em Guinevere, ele tá em Distrito dos Nossa. Lampejos, ele tá no Caramba. Murder Drones. Caramba. Ele tá em todos. Ele é tipo o Troy Baker. É, o Troy Baker, sim. Dos Baker. gamers, Mas, é. de verdade, ele tava no Hasbin Hotel, Caramba. no piloto mesmo. Esse cara, tipo, tá em tudo. Ele é muito bom, ele é realmente um dublador muito bom, assim. Mas Michael acho que é isso, Kovac é o mano. nome dele. Das coisas da introdução. Sim. Bom, a gente pode então comentar sobre a nossa experiência no cinema e depois a gente começa a falar sobre a história. Acho que é. Faz Porque sentido, você quer falar, beleza. você é o primeiro que eu, né? Então fala primeiro a sua experiência. Eu comprei não na estreia, porque a estreia dia 4 já tinha esgotado na época que eu fui comprar. E olha que eu fui comprar, eu acho que ano passado. Não é pra tanto, não. Não, Caramba. Ah, não, foi. agora eu tô confusa. Não, acho que faz uns Não. meses. Faz Faz uns uns meses. Do meses. ano foi. Foi É, o começo do ano, Eu fiquei verdade. surpreso com isso, porque eles abriram muito cedo a pré-venda. Sim, foi muito cedo. Porque eu achei que só ia ter 2 salas, uma semana de exibição. Então a gente ficou cara. conversando sobre isso, né? Tipo, não, tem que comprar agora, porque senão vai esgotar. Não, Tem que vocês comprar agora. comentaram isso. Não, tanto que eu vou contar. Foi mérito do Arthur ter me desanimado pra ir no cinema. Porque ele falou assim... Ele falou, não, vai esgotar logo. Já deve ter esgotado. Eu tava vendo que esgotou. Aí eu até cheguei nos meninos e falei, Paula, gente, já era. Não vai dar. Não, é que as sessões que eu tinha visto estavam realmente Tava todas tudo cheias. cheio. Que era, tipo, no dia que estreou no cinema e, tipo, no no dia seguinte. Sim. Eu decidi no cinema quando o Cauã falou pra mim, vamos no cinema. Eu, não, mano, não dá. Ele, não, tem sessão na segunda-feira. Aí eu, tem? Vamos então, Não, né? e a sessão vazia. Até Mano. a gente comprar. Aí eu até mandei mensagem pros meninos e falei, gente, na verdade tem sessão sim. Você no portador da verdade. É, sim. Tem sessão sim, bora lá da segunda-feira. Só que só o Natan conseguiu ir. Acho que eu peguei quinta-feira, dia 5, que foi um dia depois, né? Tanto que eu tava com medo de pegar spoiler, então dia 4 ele estava sem o meu celular. Eu não mexia naquele celular, mano. Mas no dia 5 eu fui lá e fui com as minhas irmãs. As minhas irmãs que compraram os ingressos mesmo. Porque eu falei assim, não sei, gente. Eu tenho medo dos fãs de digital. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu já Aquele conheci meme eles. do cara super bombado chegando, mãe, eu tenho medo É dos fãs do Circles. E eu fui e eu já meio que esperava o que ia acontecer. Eu peguei uma das sessões que tava cheias. Na época, quando eu comprei, já tinha um monte de lugar comprado. Preenchido, uhum. E aí eu comprei com as minhas irmãs tudo e a gente foi. A gente foi pegar o ingresso pra entregar pro cara. Tinha uma multidão de crianças. Nossa. Tinha algumas fantasiadas que eu achei muito bonitinho. Tinha, O Arthur tipo, mostrou uma. Tinha uma... Nossa, de Kane, muito mas tinha bonitinho. todos os jogos. Tinha todos. Todos eles. Tinha todos eles. Mano, eu acho que só não tinha o Cálfumo, porque não dava tempo. Mas tinha Tinha todos. Ribbit. Tinha Ribbit? Caramba. Tinha Ribbit, Caramba. tinha... Nossa, assim, foi muito interessante ver todo mundo ali vestido animado. Eu vi todos também, ela eu foi acho. assistir com o circo digital. ao Basicamente, vivo. sim. Eu fui, verdade. e foi uma experiência terrível, mas começou a sessão e meio que, tipo, foi uma baderna, porque o pessoal começou a cantar ou, tipo, repetir as falas dos personagens, porque, tecnicamente, começa o episódio, com o episódio 8 que saiu no Sim, YouTube. sim. Então, o pessoal, tipo... Tava de cor na cabeça. Só que assim, sabe aquela coisa de stream, de ficar comentando a cada 5 minutos? Tinha gente na minha sessão fazendo isso. Meu Deus. Tinha gente... E assim, tinha muita gente querendo assistir o episódio mesmo. Eu sentia que o Globo Central, que era o pessoal que tinha comprado comigo na época, que tinha saído... Falou assim, não, vai ter o Circo Digital no cinema. O pessoal que tinha comprado tava tipo, mano, cala a boca, eu quero ver a porra do filme, né? Então tava difícil, assim. E não era muito criança pequenininha, sabe? Era umas crianças... É tipo pra adolescente. Cara, então era meio chato você ficar tipo, olha, maneira. O episódio 9, que é o último, né? Que é o que realmente é a estreia do cinema, foi mais de boa, porque eles não sabiam as falas. Nossa, isso acontecia no nosso também. Algumas pessoas tentavam replicar o que tava acontecendo. Nem na prestei cena. atenção nisso, sinceramente. Então, Tá vendo porque eu queria sentar lá na frente, longe de todo mundo? tinha gente gritando. Tipo, teve horas assim, toda vez que aparecia o Jax, era tipo, o pessoal gritando. Nossa, sim. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa. Meu Deus! Então, pra mim, foi uma experiência horrorosa o cinema. O que me marcou foi só quando aparece realmente eles, a versão humana,
tinha umas meninas na frente que ficavam, nossa, como ele é bonito, olha como fulano é bonito, não sei o que, Nossa, maravilhoso. E você viu que uma comentou que, tipo, ela falou algo similar ao que eu vou dizer. Ela falou, nossa, se eu não tivesse namorado esse Jax, hein? Mano, o pessoal é tarado pelo Jax, cara. Pelo É o filme dele, né? É o cabeludinho. Mano, ele é o emo do Discord. Ele é o emo do Discord. Com certeza. Ele é muito emo do Discord. Tanto que quando ele apareceu, não sei se você reparou que eu falei, não. Eu vou dar não. Pior que é bem o que ele imaginava, eu acho. Está alinhado com o que eu imaginava do Jax. Nossa, ele é muito estereótipo. Mas a minha sensação foi, tipo, teve gente falando isso. Tipo, Não, eu achei muito bom que quando aparece as versões do Jax que ele tenta se fazer, tem lá o homofóbico, o machista, A Maid. a Maid. Mas eu acho que foi, cara, pra mim a pior parte da experiência foram só. Foi meio que triste isso, porque eu esperava, tipo, uma sessão meio que divertida. Sim. Um ponto ou outro que, tipo, o pessoal ia rir junto. Que, tipo, meu Deus! Não, foi, tipo, insuportável, sabe? Eu Até me- o final. Até o final. É o efeito Minecraft, né? Mas Efeito Minecraft. foi tipo isso. Teve gente jogando coisa pro alto. Teve. Foi... Não cheguei nesse nível de jogar coisa pro alto, mas eu pensei que poderia Jesus. acontecer. Mas eu achei muito... Assim, foi uma experiência legal porque eu tava com as minhas irmãs e foi a primeira vez, tipo, que a gente assistiu uma coisa que todo mundo tava meio que inteirada. Ah, legal. E as minhas irmãs têm anos de diferença de mim, então elas tiveram experiências completamente diferentes de Sim. mim. Então foi muito interessante Legal. ver isso. Eu li o review do Letterboxd da Da Bibi. Bibi. Ela gostou, né? A família inteira. O maior fã da família Bauer. Ela gostou bastante. Ela gostou. Deu 4,5 de 5. Sim, ela, tadinha, teve o... Que aí a gente vai comentar do episódio, Eu eu acho que acho a mais minha legal. nota tem 4,5 de 5. Nossa! Gostei. Quando a gente ir pro episódio 9, eu comento as reações de todo mundo que foi no cinema. Mas foi legal, assim, foi bacana. Eu gostei de voltar pra casa comentando com elas, assim. Legal. Foi uma experiência... Nossa! Meu celular caiu, gente. Ai, bati a cabeça. Foi mal. Acidente técnico aqui no Dá estúdio. dá pra deixar a tela cinza em algum momento, assim, tipo, até o logo que aparece a garagem, ó, amarelo, você deixa tudo cinza, assim, quando acontecer isso. Foi mal. E chia a tela também, aí volta. Mano, a minha experiência foi, tipo assim... antes de falar de Digital Circus, eu quero falar de outra experiência que eu tive. Que eu destaquei até pro Cauã, a gente tava conversando, que foi Obsession. Eu tive uma experiência ótima no cinema com Obsession. Que, Eu vi o seu review. É um filme de terror e tal, que, tipo, mano, eu tava muito ansioso, eu não sei se eu tava mais ansioso nos últimos meses. E aí eu fui no cinema meio tipo, tá bom, pensando que eu tenho uma experiência normal. E eu meio que tive, mas ele é um filme que tem uma carga, tipo, de surpresa e Sim. de... Tipo, ele é um filme engraçado também, sabe? Sim. Mas ele é um humor meio mórbido. Sim, ele é um sim. humor meio desconfortável. E, tipo assim, é o tipo de filme que se eu visse em casa, eu ia ficar, tipo, sério assistindo, né? Sim. Eu ia ficar mais desconfortável do que achar engraçado. Só que o clima do cinema tava muito bom. Então as pessoas davam risada nos momentos muito absurdos. Sim. E aí você, tipo, quando era uma cena chocante, você percebia o choque no cinema. Então, tipo, foi uma experiência que... Eu acho que é um filme que melhorou muito como experiência no cinema, sabe? Sim. Só catapultou o que o filme é. Exatamente. E aí Enquanto passa- o circo digital. E aí foi em seguida. Foi o filme que eu vi em sequência. vai- Não, quer dizer, não vi no único Ah, dia, tá, mas tipo ok. assim, eu tinha visto Obsession, passou uns dias eu vi Circo Digital. E aí, né, eu fui, tipo... Mano, primeiro eu tava planejando ir à noite, tá ligado? Eu falei, mano, vai ser, eu vou no horário que as crianças não vão estar lá, tá ligado? Mas eu, Você acha? Nossa, aí eu fui um pouquinho mais cedo. E aí, mano, eu cheguei lá, eu já vi uma Pomni vindo, tipo, contra a minha direção, ela tava saindo. Aí eu vi uma Pomni, eu vi uma, acho que era uma Gangle também. Aí, beleza, tá bom, tá indo embora. Aí eu cheguei, tinha, tipo, mano, várias crianças fantasiadas. Tinha, tipo, o Kingo, tinha a Pomni, tinha, sei lá, o Jax. Beleza, todo mundo ali no clima. E eu falei, tá, mano, será que elas vão estar na minha sessão? Aí eu fui lá, entrei, a sessão tava vazia, tipo, quando eu comprei também tinha pouca gente. Ok. Aí, mano, eu comecei a sentir a galera chegando, tá ligado? Eu comecei a ouvir as vozes, comecei a sentir lotando. Mano, a galera trocando ideia, falando mó alto. Você foi sozinho pra ver, tipo, você não foi acompanhado? Não, eu tava solo. Solo. Eu tava solo. Você tinha ido com eles. Por isso que Não, eu acabei indo depois. Ele falou que ele ia ir, só que ele deu um bolo na gente. Eu tava almoçando, eu demorei. Almoçando. Aí eu demorei. Acho que teria sido melhor Ele com ficou almoçando vocês. 3 horas, gente. Sim. Enrolei no almoço, gente. E aí depois eu fui mais tarde. E aí, mano, tipo... Assim, eu tava, tá bom, mano. Vou ficar aqui, vou esperar começar o filme, como que vai ser o clima. E aí começou. Tinha, tipo, 2 moleques. Uma coisa que eu vou destacar, achei legal, que tinha, tipo, uma gama variada de gente, tá ligado? Sim, sim, Não tinha só isso nerd do Digital Circus. Tinha gente que criança. realmente nunca tinha assistido. Foi Ah, é? muito doido isso. Caramba. Na minha Então, sessão, pelo menos. No meu caso, eu senti que tinha, tipo assim, tinha tanto os pré-adolescentes muito fã, tinha uma galera adolescente mais chavosa, tinha pais, tinha crianças Caramba. mais novas. Na então, nossa tipo, tinha paz também. Então, tipo, pô, tinha uma gama muito vasta de Não sei se você pessoas. percebeu, tinha uma mãe que ficou muito surpresa quando começou a falar palavrão. Ela ficou, tipo, meio assim, tá ligado? Eu parei. Eita. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei meio... Eu fiquei incomodado na minha sessão
imersão, e não foi nem por conta do filme, mas foi por conta dos fãs. Sim. Porque, tipo, mano, tinha 2 moleques do meu lado, na real, acho que foi juntando mais gente do lado dele, mas tinha 2 moleques em especial, que um era um palestrinha que não parava de falar. Meu que, tipo, Deus. não, porque isso aí significa que não sei o quê. mano. E, mano, ele falava muito palavrão, tipo, muito palavrão. E, tipo, tá, ok. O problema é que você tá com uma sala cheia de criança, tá ligado? Sim. Então, tipo, tinha literalmente uma mãe na frente dele, e tinha uma criança lá de 6, 7 anos. E, tipo, ele falou um monte de merda. Ele falou umas coisas muito, tipo, chucra. Tipo, não era nem só palavrão, mas ele falava umas coisas muito chucra. Aí é zoado. E aí eu fiquei, tipo, mano, Zoado mó clima demais. de tá ligado? Aí eu pulei pra frente, eu mudei de lugar. Eu fui, tipo, eu pulei umas 4 fileiras pra ficar um pouco mais afastado e melhorou um pouquinho. Mas, tipo assim, é isso. Episódio 8, galera falando junto do filme, tipo, tentando replicar as falas, cantando, Foi, tá ligado? Nossa, eu me senti tipo, muito, tipo, ai, gente, nossa. eu sou muito normal, mano. Nossa sessão foi muito boa. Foi. Não, com muito boa. certeza. Nossa, Depois, nossa, porque foi Nossa, boa. imagina. Só que a minha, o pessoal tentava cantar e não acertava. Então, Mano, era muito o pessoal errava o timing. No meio, o pessoal errava o timing. E aí começou o episódio 9, tipo, começou todo mundo, meu Deus, começou. E aí, mano, tipo, vou dar o grande spoiler do Uau. episódio, né? Que o Jax abstrai. E aí, tipo, mano, o Jax abstraindo todo mundo. Tipo, Sério? mó gritaria, meu Deus, o Jax, não. Falando, não, tipo, mano, mó Nossa, o gritaria. nosso teve- Completamente oposto. O nosso teve num momento outro, mó silêncio, uma menina, não. Falou assim, só um anão. Nossa, eu só olhava, eu achava, tipo, nossa, ela E sentiu. aí daqui a pouco eu escuto só uma pessoinha chorando ali no canto, Ah, não, outra cara. ali fazendo Não, aí é mais da hora. Ai, é mais de bola. Porque ele tá Isso, sentindo. É o clima, tá Não, isso que eu tô ligado? falando, foi muito de boa, foi muito normal, sabe, nossa sessão. Não, mas eu fiquei até surpreso. Por isso que eu falei que as pessoas são muito apaixonadas pela série. Porque, mano, a maioria das pessoas que estavam ao nosso redor tava chorando, cara. Sim. Tava todo mundo muito emocionado. Eu fiquei emocionado, não cheguei a chorar, mas eu fiquei emocionado com o final, achei bonito, assim, Sim. tipo, achei bonitinho. Mas tinha gente que aconteceu uma coisa e já, não, começava a chorar, reação, assim, sim. eu percebia, sabe, do lado perto Nossa. ali. Quando eu fui, eu até tava tentando ter essa mentalidade, tipo assim, não, tá bom, essas pessoas estão mais animadas que eu. Então, tipo assim, da hora, fico feliz que elas tenham essa paixão por esta série, Sim. por esse filme. Mas aí eu tava, tipo Mas assim. tá me atrapalhando. Eu tô tipo assim, mano, não tô conseguindo respeitar mais o seu sentimento. Tá me incomodando. E aí. Exatamente. E aí, mano, tipo, quebrava muito. Começou a quebrar a minha imersão no filme, tá ligado? Sim, mano. E, enfim, foi uma experiência muito. Assim, eu tava me esforçando pra me concentrar no filme. Sim. Porque era sempre isso, tipo, beleza, o Jax morreu. E aí tá mó. Não! E aí, tipo, mó gritaria. Meu Deus do céu, velho. E eu fiquei muito assim, caramba, eu acho que se eu tivesse visto em casa, teria sido uma cena muito impactante pra Sim. mim. Porque ela é muito crua, né? Não E- é, a gente, pô, eu gostei da cena, ela é bem legal. Foi bem Eu corajoso. sei que foi divisivo por conta da forma que ela aconteceu, mas ainda assim eu senti que, tipo, caramba, me passou uma similaridade com a cena que a esposa do Kingo morre. Que é tipo, nós vamos ficar juntos pra sempre. Aí, bom, morre, tá ligado? Um corte muito bruto. Brusco. E aí foi passando o filme e tal, e foi aquela coisa, assim, acho que mais pra. O último 1/4 do filme foi quando eu comecei a ficar um pouco mais de boa. Que eu comecei a ficar um pouco mais. Estou começando a ficar imerso no filme, de verdade. Mas aí, sei lá, o filme acabou, eu tava. Então foi, tipo, tentando lidar com o que eu tava sentindo quanto ao filme, versus todos os elementos externos me bombardeando, sabe? E aí foi aquela coisa, né? Eu acho que. Tristeza, mano. Ver sozinho foi pior ainda, porque, tipo, mano, voltei pra casa meio. Na bad. Tipo, nossa, que arrependimento de ter vindo até aqui, tá ligado? Que arrependimento de ir no cinema ver esse Não, filme. nossa, foi muito agradável. Você foi tanto aonde? que- Fui na Aricanduva, Vixe, mano. é por isso, É. Central Plaza. Foi na Central Plaza. Não, tanto que o Cauã, quando a gente chegou, a sessão tava relativamente vazia. Começou a encher um pouco, mas ficou gente perto da gente ali. É. Tanto que ele comentou, falou, se esse pessoal começar a fazer baderna, a gente pulou umas 3 fileiras pra frente. Ele Mano, comentou. calma, "Se você é só- igual ao meu pai, mano. Puta que Eu até fiz o João rir porque eu falei, eu não gosto de gente perto de mim. É a coisa da risada. gente que eu não Aí eu conheço olhei pra perto cara de mim. dele assim, eu falei, como assim, calma? Ele, não, gente que eu não conheço, calma, João. Aí, mas enfim, Sai perto de mim, João. não, mas aí depois eu até comentei, assim, que eu tava mais na frente do filme, eu falei, eu acho que nem precisa mudar de lugar. Eu, não, tá de boa, tá ligado? É. Aí a gente continuou. Porque o pessoal... Era um pessoalzinho que tava ali, que tava empolgado Sim, com o filme, mas eles estavam muito apaixonados, assim. Era um ou outro que fazia algum comentário, mas nenhum chegou a me incomodar, assim. dava pra relevar. Não tinha ninguém falando palavrão, xingando, não Sim. teve ninguém, tipo, dando spoiler, não teve ninguém, tipo, gritando no meio do Aham. filme. Foi um Era outro isso que eu comentário, queria, assim, era que tudo acontecia. isso Eu que eu também, queria. mano. Era a experiência que eu queria Tanto que sentir. foi, tipo, Interessante. a gente focado, assim, tipo, pelo menos eu tava centrado no filme, vendo o que tava acontecendo, assim, tipo, super concentrado. Do meu lado tava o Cauã também super concentrado, volta e meia, a gente fazendo um comentário um pro outro, assim, sussurrando. E o Nathan também, eu acho que o Nathan não falou nada o filme inteiro, ele ficou, tipo, concentradaço, assim, Sim. vendo o filme.
Então foi uma experiência muito boa. Nossa, Isso só absorveu. Nem tem o que foi bem dizer, gente, bacana. porque a nossa foi uma paz comparada com a de vocês. É até legal muito esse boa. contraste. Mas eu acho que isso foi muito mais porque a nossa sessão tava vazia do que necessariamente por causa das pessoas. Porque Não. as pessoas que estavam lá, elas ainda reagiam ao filme. Só que não De na uma mesma maneira emoção. normal. Acho que até por causa, tipo, um pouco de vergonha também. Porque como a nossa sessão tava vazia, se elas começassem a gritar ali, o pessoal Sim. ao redor ia reclamar, sabe? Então ia ser bem desagradável. Agora, numa sessão cheia, provavelmente essas mesmas pessoas estariam gritando, que nem na de vocês, sabe? É, Sim, nossa, e tem pior que a minha chance. tava um meio termo, tá ligado? Isso que me deixou mais bolado. Eu falei, não, tá bom, não tá tão cheia, mas é que eram muitos grupos, acho que isso se matou. Os grupinhos estavam surtando lá. E Na aí nossa foi. frente tinha mano, uma fileira assim de pré-adolescente e adolescente. Sim. Eles comentavam uma coisa ou outra, mas em nenhum momento me atrapalhou, assim. Sim. Tipo, foi a menina que chorou também na frente, era desse grupinho aí e tal. A outra que falou que o Jax era bonito alguns também, têm era mais desse sorte que grupinho. outros. Exato. Tipo isso, sabe? Cara, a minha sessão de FNAF foi mais respeitosa do que Sério? essa, mano. Ah, não, a minha eu foi acho isso, várzea. A minha foi eu acho várzea. isso um absurdo, cara. Nossa, pra mim não Nossa. faz sentido nenhum. A última sessão bagunçada que eu lembro que teve foi de Mickey 17, acredita? Nossa, Mas não por causa do filme, foi porque as pessoas que estavam lá estavam meio sendo cara, desrespeitosas, então você sabe? deu muito azar. Porque é um filme Sim, ultra. muito azar. Ultra então, super- sério? Sim. Mas as pessoas estavam reclamando. Nossa, eu acho que até, tipo, os últimos filmes que eu vi foi tudo uma sessão muito de boa, assim, eu não tive nenhum problema grave, sei lá, desde, sei lá, dos filmes dos Vingadores lá, quando eu era adolescente, que não tem uma sessão agravada, assim, realmente eu também tem. não Cara, lembro ter que quando foi pegar na uns pior horários sem experiência. criança, mano. Eu tô dando um Nossa. azar Tem que ser desgraçado. de noite, mano. Tem que ser de noite quando as crianças estão em Nossa, eu casa. da lembro manhã. que ano passado, quando eu fui ver Superman, nossa, foi as duas sessões que eu peguei foi muito boas. Nossa, assim. as minhas também. duas foi muito boas, sabe? Uhum. Quarteto também foi bom, eu vi com a minha mãe na época. Acho que podemos falar do episódio. Vamos Sim, falar sobre o que podemos. aconteceu, os Falta pouco fatos. tempo, sim. Vamos debater os fatos. Porque foi um episódio ultra divisivo, né? Sim. Muitas pessoas não gostaram. Muitas pessoas gostaram, né? Ficaram felizes com como a série terminou. E acho que foi algo que a gente tentou guardar um pro outro, né? A Mari Sim. sabe mais ou menos a minha opinião, eu sei mais ou menos a opinião da Mari, mas eu não sei a opinião de vocês que vocês viram juntos. Tá. E vocês não, acho que vocês não sabem exatamente a nossa, Eu né? também não. Quem quer começar aí já, mano, fazendo review. Já que a gente segurou, já que vocês já falaram que não curtiram muito, Sim. e a gente A segurou experiência, pra por falar, enquanto. a Experiência. experiência. Mas, enfim, a gente saiu falando que é bom. Sim. A gente gostou, sabe? A gente achou legal. Eu, particularmente, gostei, foi o que eu tava esperando, me emocionou, foi o que eu tava esperando do final. Então, por isso que eu dou uma nota. Tipo, eu não gosto de dar nota pras coisas mais. Faz um bom tempo isso, eu não Tem me que sinto dar à nota. vontade. Mas, se fosse pro que eu esperava de Circo Digital, é que nem eu falei, é um 4.5 de 5, assim, pro que eu esperava dentro da análise que eu faria com uma animação como Circo Digital. Sim. Então, beira a perfeição pra você. Não, com 9? É 9, isso é 9. Não, mas tipo, Entendi. dentro do que eu tava esperando, cumpriu o que eu tava esperando. Então, eu gostei bastante. Eu gostei bastante, assim, tipo... tinha um pessoal falando de teorias muito absurdas. E já que eu já tava vendo o que ia chegar e eu tava esperando o que ia acontecer, aconteceu o que eu esperava, me emocionou no final, achei divertido, teve coisas que me fizeram rir, coisas que me fizeram pensar, teve desenvolvimento legal de personagem, que pra mim essa série, como você disse, eu concordo, ela é sobre os personagens. E quando você entende isso, que não é sobre a trama mirabolante, mas sim sobre os personagens, Sim. eu acho que fica melhor. Então foi isso, a gente saiu, tipo, curtindo o filme, assim, foi bem legal. Até o Nathan, que é super fissurado, ele falou que gostou bastante também. Ele adorou, assim, o final. Então é isso, basicamente. Entendi. E Vocês você, querem Cauã? que eu solte a minha? Tá. Eu vou ser sem rodeio também. Acho que eu já vou falar que eu curti bastante. Eu não tive grandes problemas com o final. Não achei que ele... Eu acho que ele nem me despertou pontos o suficiente pra eu duvidar se o que eu realmente tava vendo... Se eu gostei, não... Gostei mais pela emoção do que realmente necessariamente ser bom, sabe? Mas analisando com mais calma depois, eu acho que realmente, por ser uma animação indie e ver até onde chegou, sabe? Vendo todo o contexto, chegou, tipo, atingiu um muito satisfatório pra mim, sabe? Eu não desgostei de nada que eu vi, que nem o João falou, eu também cheguei a me emocionar com o final, acho que foi bem impactante, bem legal. Foi um desfecho satisfatório também. Eu acho que até o fim manteve a qualidade e realmente eu não vi nada de, tipo, muito discrepante, assim, que possa me fazer descer a nota, por exemplo, sabe? Eu acho que a experiência foi bem interessante, bem legal. Não, só vou complementar. Eu ia complementar só que quando a gente conversou, a gente falou que era o que a gente tava esperando, sabe? Não teve nada que fugiu do que tava sendo construído pra gente, sabe? E eu, como cheguei no fandom depois, e depois que eu vim conhecer o público, eu percebi que realmente tinha muito essa questão da expectativa, né? Isso foi uma coisa que eu conversei com o João também. Porque eu acho que a expectativa que acabou prejudicando a visão das pessoas referente ao final, né? Sim. Mas eu acho que ele foi bem honesto, sabe? Eu acho que nem tinha muito caminho pra onde seguir. Era realmente pra onde ele tava caminhando. Então...
as pessoas que decepcionaram, eu acho que foi muito mais foi por uma questão de expectativa do que necessariamente o final ser ruim, sabe? Então eu tô satisfeito com o final. Nem vou desenvolver muito porque eu realmente gostei bastante. E eu peguei a experiência completa, né? Então foi super maneiro pra mim. Uma coisa que foi interessante é que eu tava conversando um pouquinho antes. Eu acho que uma hora que você foi no banheiro, eu fiquei só com o Natan conversando. Eu sei que o Natan é bem fã. E eu tava conversando com ele que eu falei, mano, eu gosto de Circo Digital, eu gostei muito de acompanhar a série, foi muito divertido pela resenha, que infelizmente ele não participou, mas eu comentei com ele, contei toda a questão pra ele. E eu falei, mas não é uma animação que mudou minha vida, não tá entre minhas favoritas. Então eu tô esperando o final desse jeito tal. Eu falei pra ele qual era a minha teoria. E que se concretizou, basicamente. Sim. Ele falou, pra mim é uma animação que, não, é ótimo, também não mudou minha vida, mas, pô, eu adoro, assim, eu amo, ele falou. Tipo, ele com certeza gosta mais do que eu, ele gosta mais do que eu da animação. E a gente teve expectativas cumpridas no final, então eu achei isso legal. Eu tô curioso pra ver a Paula, porque ela tinha muitas teorias, muitas coisas, ela é a pessoa das teorias, assim, das coisas mirabolantes. Ela tava jurando de pé junto que ia ter um final super triste, não sei o quê. E eu falando, não é assim, ela não acredita em mim. Então eu tô curioso pra ver qual vai ser a reação dela. O Victor é meio tanto faz, tanto fez. Ele vai mais pela resenha. Ele gosta da série, mas ele vai mais pela resenha, assim. Sim. Então eu tô curioso pra saber também o que a Kimi achou. Que também a Kimi mais ela gostou da série, mas ela é mais pela resenha. Eu tô mais curioso com a Paula. Mas de resto, assim, eu acho que a expectativa foi cumprida e eu gostei, assim. Eu até fiquei surpreso do Natan ele ter também gostado tanto quanto a gente, assim. Eu pensei que ele talvez não ia gostar. Então foi isso, basicamente. Você fala aí. Você quer que eu comece? Tá, a gente vai ser o contraponto, então. Porque... como eu disse, né, minha experiência prejudicou muito, minha experiência no cinema prejudicou minha experiência com o episódio, consequentemente. Eu quero reassistir quando ele sair. Mas, no geral, eu acho que a primeira coisa que eu vou comentar, assim, como filme. Primeiro que eu acho que não é um filme, né? Assim, acho que não funciona como um arco de filme, até mesmo com o episódio 8, sabe? Então eu acho que é aquilo, né? Se você não viu todo o restante, não tem como você ter aquela experiência, sabe? Acho que tem outros filmes que até... conseguem... Acho que vocês viram Chainsaw Man, vocês falam que dá pra funciona, né? Sim. Funciona. Até o Demon Slayer. Até o Demon Slayer acho que dá pra, tipo, entender mais ou menos. Os últimos, que eu tô pensando muito nos que fazem a mesma estratégia que Digital Circus, de colocar o último episódio da temporada com o primeiro episódio da nova temporada. Tipo, o do Trem Infinito, até talvez o do Castelo depender um pouquinho. Mas o Digital Circus não funciona como filme, tá ligado? Tanto que eu até pensei que eles poderiam fazer uma montagem diferente, igual Chainsaw Man faz, inclusive, né, com a primeira temporada. Sim. Que eles têm uma edição que faz como se fosse um filme. Mas eles não fazem isso em Digital Circus, é bem claramente, tipo, uma divisória. Então, tipo, estamos começando o episódio 8, tá bom? Aí começa o episódio 8. Isso. Aí, temos o recap. Aí começa o episódio 9, tá? Intro. Então você não tem uma experiência de filme, eu acho que nesse sentido... E não que necessariamente seja um problema, mas... enfim, acho que teve um pouco esse incômodo por conta de tudo que tá acontecendo na minha sala. Sim. Mas falando sobre o episódio em si, eu sinto que é aquilo, virou um filme do Jax. Eu acho que virou... um filme do Jax, cara. Vamos ter que soltar isso Parece aqui. uma coisa tipo assim, você... Tipo, a Pomni botou na mão do braço, no ombro dele. Você era o protagonista o tempo todo. Tipo, essa história era sobre você o tempo todo. Eu achei engraçado porque o Natan teve comentários, lembra, né? Completamente oposto. Ele falou, nossa, mas eu pensei que ia ser o filme do Jax, eu não vi ele tanto. Aí a gente olhou pra cara dele, como assim, Natan? Você tá falando? É o POV dele, tá ligado? Mano, é tudo dele, mano. É literalmente um POV dele. E aí, tipo, eu lembro que chegou assim, no segundo terço do filme, do episódio, né? Eu comecei a ficar, caramba, o episódio tá acabando, a gente tá no POV do Jax ainda. E aí eu fiquei, tá bom, vai ser o filme sobre ele e tal. Mas ainda assim, me deixou muito conflituoso por vários motivos, assim. Primeiro porque o Jax, eu acho que ele realmente talvez seja uma das figuras mais interessantes do circo. Ele é Pomnius, o coração, eu acho assim, basicamente. Então, eu acho que a Pomni... Por isso que eles estão no Fortnite. Exatamente. Eu acho que a Pomni é importante porque... A Pomni quase que não entra, né? Porque ela não é muito alta. O Caim que resolveu pra ela. É verdade. Esticar as pernas dela? Sim. Eu acho muito bom a cena. Só quebrando, desculpa. Eu não, sei que tá no tema sério, mas eu achei tão bom. Que assim, eles, tipo, chega o Jax, o cara do Fortnite, e fala: vocês vão para o Fortnite. Aí, você, Jax, e você, Pomni, ela, mas eu nem sou tão alta. Ele pega, e larga ela. Resolvido. Ele pega e joga dentro do vagão do Fortnite. Mas é o Kane que faz isso com ela? Ele leva, assim, ela com o cara do Fortnite, o Jax. Aí a Gengar mó triste, assim, ela tá não vai. A Gengar e o Zubul tá lá. Aí o Zubul chega na Gengar e fala, tudo bem, eu vou ficar com você. Aí ele, não, pera aí, eu preciso de uma picareta. Pum, transforma ela e puxa assim. Nossa, eu não vi. Muito bom. Na hora que eles estão conversando assim, a Gengar, mas
como é que você... O Kenny falou assim, mas como é que você sabe do negócio do Fortnite? É porque o cara do Fortnite tá aqui. Ele viu o Kenny vira o rosto, tem um cara do Fortnite, só que ele parece um PNG, cara. É hilário. Ah, eu não vi. Mano, que fenomenal, cara. Perdão, cortei completamente o Não, negócio. relaxa. Mano, é que é tão maravilhoso. Maravilhoso, cara. Ótimo. Tá, voltando na minha raciocínio. Enfim, o filme é muito sobre o Jax e tal, e eu sinto que os outros personagens são jogados de escanteio, tá ligado? E falando sobre isso, sobre o Jax e a Pomni, eu acho que a Pomni... Eu acho que eu vou pelo caminho contrário, assim, de talvez ela não ser a mais interessante. Ela tem o background talvez menos interessante, porque ela é muito mais da perspectiva do espectador. Sim. De você que tá assistindo. Você. De você que tá Ele tá te assistindo. apontando pra quem não tá vendo. Sim. E é isso, né? Você ter um olhar externo pra aquela situação e quanto mais episódios passam, mais ela vai ficando, né, nesse emaranhado de situações. Tanto que, né, acho que a cena que mais deixa claro isso pra mim é quando no episódio 8, que eu gosto bastante, inclusive, o Kenny tá torturando todo mundo e é tipo, mano, traumas do passado, Sim. tentativa de se matar. E aí, Sim. tipo, a Pomni é o jacaré, tá ligado? Jacaré. Toma o jacaré, tá ligado? Namorado virtual. Então é tipo, todo mundo Não é só passando. o jacaré é assustador. Não, é o jacaré namorado dela. É A namora- detalhe. é o crush dela, o crush crush platônico que virou um jacaré monstruoso. E aí os outros são, tipo, traumas da vida e tal. E você tem uma coisa muito mais profunda. Tipo, tudo bem que reflete, assim, a Pomni tentando ajudar os outros, ok. Sim. Mas acho que só pra desenhar esse contraste. E aí você tem o Jax, mano, que eu gosto dele como personagem, achei ele muito interessante. O episódio 6, talvez, pra mim, seja o ápice. Que é aquela coisa, né, dele tá muito próximo da Pomni, eles estão se Sim. dando muito bem. E aí, quando ela demonstra afeto pra ele, ele vai, tipo, empurra ela, né? Tanto que, pra mim, tem uns diálogos que eu mais ecoam na minha cabeça, que é, tipo, a Pomni perguntando pra ele o que ele faria se ela abstraísse. E ele fala, tipo, eu só seguiria em frente. Tipo, eu esqueceria de você, né? Mentiroso. E aí, mentiroso safado. E aí você tem essa carga ultra dramática, né? Tipo, caramba, o Jax, ele é meio, tipo... Você começa a entender que a persona que ele tem ali dentro não é exatamente quem ele é na vida real, mas sim como ele tá lidando com aquela situação absurda. Sim. Tanto que quando eles descobrem que talvez aquilo seja real mesmo, ele começa a entrar meio que em surto, né? Que ele fala, como assim isso aqui é de verdade? Como Sim. assim isso aqui, tipo... Porque aí tudo que ele faz, ele realmente tá machucando os outros. Tem consequências, né? Então ele começa a entrar em conflito quanto a isso. E aí, beleza, você tem o episódio 9, que você tem finalmente esse background, que eles vão cozinhando, né? Tipo, mano, Kaufmo, tem a Ribbit também, os amigos do Jax, que, né, a gente só fica ouvindo falar sobre, mas nunca vê. E aí, mano, pra mim, episódio 9, parece que eu fiquei com mais raiva do Jax do que eu fiquei com empatia. Porque, mano, ele não é... Tinha aquela teoria que talvez era o Kenny a pessoa que abstraía, né? O Kenny era o responsável pelas abstrações. Sim. Que não é o caso. Realmente é a loucura da pessoa e tal. E, mano, você vê que o Jax, ele causou a abstração de outras pessoas. Tipo, ele Sim. foi um amigo de merda. E as pessoas abstraíram por culpa dele. E aí, mano, eu fico tipo, cara, mano, ele é uma pessoa horrível. E aí você tem aquela cena lá mostrando o passado, a mãe dele. Eu até falei que aquela cena que Mas eu corta pra mas eu Pomni. gosto disso, tipo, dele ser uma pessoa Caindo no horrível, chão. porque ele se considera uma pessoa horrível mesmo. Tipo, ele fala isso, tanto que ele abstrair foi meio que uma justiça ali por isso, sabe? Sim, mas eu Essa acho que a parada. série tava querendo primeiro mostrar, quando ela mostra o passado dele, tem um lado da empatia que é muito legal ver ele conversando com a Ribbit, porque ele parece um ser humano normal conversando. Ele Sim. fala que tem uma pessoa normal. Ele não Verdade. ele não é caricato, ele realmente parece, tipo, ele fala meio sóbrio, ele fica com vergonha, Sim, ele, tipo, sim. tá confessando uma parada. Então eu acho legal essa intimidade, mas depois eu fico, tipo, Mas eu acho bom isso, ele ser escroto, mano. Acho que faz sentido o personagem. E aí depois você fala, nossa, ele fez. Putz, Sim, faz mano. sentido ele tá se culpando tanto, sabe? Dele ter abstraído tudo ter acontecido. é que eu acho Porque que ele como foi um ser humano espectador. de e ele sabe disso. Mas como Verdade. espectador, eu não acho que gera tanta empatia. Tipo, eu não saio do episódio, tipo, Mano, nossa, Tadinho do Jax. Nossa, o Jax realmente passou por poucas e boas, né? Mas, cara, eu acho que esse é justamente o ponto, porque aí é que tá. É difícil sentir empatia pelo Jackson. Sim. Tipo, não é, talvez seja pra você não sentir empatia por ele. Porque, por exemplo, Eu senti isso. eu já conheci pessoas com personalidades similares ao do Jax. E, cara, é tão difícil interagir com essas pessoas que tem uma hora que, tipo, você simplesmente deixa de lado, sabe? É difícil você interagir com elas e elas realmente tentam te afastar. E eu acho que a personalidade do Jax reflete muito isso. Então, eu acho que não tinha outra maneira, sabe? Tanto é que até o que o João falou, né? Eu acho que a abstração dele é meio que uma consequência disso. Faz parte até do arco dele, porque realmente ele ia continuar fazendo aquilo, sabe? É um erro da personalidade dele. Ele é assim, ele é muito egoísta, ele é um babaca e é isso que ele é, sabe? E eu acho que é até corajoso não ir por um caminho de redenção. É tipo, aí, olha que bonitinho. Na verdade, ele fez tudo sem querer. Não, ele fez as coisas Sim. e, tipo, você sente que ele tá meio perdido. Você fica meio, não, cara, o que você tá fazendo, mano? O que Exatamente. você tá fazendo? O que você tá falando? Por que você tá afastando a menina, a Rabbit, pô? E aí ela acontece com ela e você fala, bem, mano, bem feito, olha o que aconteceu. E ele sente isso. E aí Sim. depois ele abstrair e você fala,
pô, mano, mas também, sabe? Olha quanta coisa que ele fez. Exatamente. Sim, Então, eu gosto porque não é um personagem simples. Eu gosto porque ele é um personagem complexo. Eu acho que mais do que empatia, o que me gerou foi um fascínio pelo desenvolvimento do personagem. Por como ele funciona, sabe? Eu fiquei fascinado com isso. Tanto que quando tava acontecendo esse passado dele, eu achei muito interessante. Porque eu ficava vendo, tipo, nossa, eles vão pra esse caminho, vão mostrar que ele é todo fofinho. Não, e aí começa a acontecer as coisas, mas você fica, por que ele tá fazendo isso? Você entende o lado dele pelo pensamento do jeito que ele pensa, mas você não concorda. Exatamente. E aí você vai vendo, mano, onde é que vai dar? Nossa, mas ele fez isso. Nossa, por que ele tá fazendo isso? Você é idiota, Jack, sabe? E é muito interessante, sabe? Pelo menos eu gosto dessa questão do circo digital, dos personagens serem muito humanos, assim. Tipo, os erros deles e as coisas que eles fazem de errado ou certo tem a ver com seres humanos reais. Eu acho que eles não traem isso durante a série. Eu acho bem interessante. Então, pra mim, Circo Digital ele funciona muito como um grande laboratório de personagens, assim. Eu acho que todos os personagens ali têm momentos que brilham durante os episódios. Eu acho que no final, um ou outro poderia ter tido mais destaque. Tipo, eu senti falta um pouco da Gangle, por exemplo, ter mais, porque eu gosto muito do episódio dela, do fast food. O Zubul também podia ter tido um pouco mais de destaque. Mas eu acho que finalizar com o Jax e com a Pomni eu achei bem legal. E a questão da Pomni não tem muitos traumas, eu acho que faz sentido por conta disso, ela é mais difícil de abstrair também. Porque você vê que ela se adapta muito bem, todo mundo fala disso durante o episódio. Exatamente. E é porque ela é a que tem menos traumas. Então ela é a pessoa que vai ajudar os outros. Eu acho isso interessante também. Eu acho bem legal. Então, eu entendo o que você tá falando e eu concordo sobre o Jack. Eu acho que a abstração era o desfecho dele. Eu não acho que tinha outro caminho. Mas eu sinto que a forma que a série lida no final... Eu não acho que eles tiveram o mesmo tato que eles tiveram até então. Eu não senti. Eu acho que deixa o personagem meio... Porque ele é muito irredimível pra mim. Eu senti que ele é um personagem irredimível, assim. Tudo bem isso. Não, tudo bem. Não, eu acho tudo bem, mas... Mano, os personagens não demonstram isso. Tipo, a Pomni falando, não, eu posso te consertar. Tipo, irmão, o que você vai consertar aqui, tá ligado? Tipo, você tá com raiva da Pomni e sentir simpatia por ele? Não, as pessoas mas não é podem ter, isso. tipo, simpatia. Pode sentir, mas é o que eu tô querendo dizer assim. A minha sessão só tinha isso, mano. Você quer o quê? Exatamente. Então, mas eu acho que o ponto é, tipo, os personagens... Tá, você tá criando um personagem redimível e tal, que você fica tipo, pô, mano, ele foi uma babaca. Mas a série, em paralelo, fica muito, tipo... Eu acho que passa um pouco a mão na cabeça dele. Eu não acho que tem um olhar exatamente, tipo... Pô, o Jax é um babaca. Porque no final das contas, todo mundo fica tipo... Caramba, tadinho do Jax, né, mano? Passou por poucas e boas. Sendo que ele fez um monte de merda pra muito mais gente. Então tipo, acho que eu vi um comentário... Falando sobre, tipo, a Gangle fica triste, assim, tipo... Ai, nossa, até eu estou triste por conta disso. E aí fica, tipo, mano... Caramba, a Gangle foi abusada pelo Jax a série inteira, tá ligado? Tipo, ele, psicologicamente, fisicamente... Mas fica, ela tipo... fica triste porque ela é uma boa pessoa. E ela conviveu muito tempo com ele. Não, sim, mas eu acho que, ainda assim, eu acho que é uma passada de pano muito forte. Eu senti que foi muito a Gozy Works. Eu gosto muito do Jax. Eu gosto muito do Jax e eu quero que ele seja, tipo, o centro das atenções no final. E eu quero deixar todos os personagens... Porque, mano, eu acho que isso é um ponto que, pra mim... Saindo um pouco desse lado da empatia ou não... Eu acho que eles tornam os outros personagens como um artifício de roteiro pro Jax. Então, tipo assim, todo mundo ao redor dele vira uma coisa pra ele. Então, tipo, a Ribbit, a personalidade da Ribbit é justamente ela perder a amizade dele e sofrer e abstrair, porque ela morre porque ela perde a amizade do Jax. Então, é tipo assim, os personagens em volta viram, tipo... O Jax vira um buraco negro que suga tudo em volta dele pra, tipo, se tornar sobre ele. Todas as críticas do Arthur basicamente não gostam do Jax. Mano, eu acho que é a forma que conduz, tá ligado? Né? Nem só sobre o Jax. Porque eu gosto de personagens irredimíveis. Eu acho que tem espaço pra isso. Acho que não precisa ser tudo Steven Universe, né? Tipo, vamos ter empatia. Vamos ter empatia por todos. Eu acho que eu gosto realmente de personagens que são assim. Mas eu não acho que a série lida bem, tá ligado? Eu não acho que a série consegue... O Steven, então, tá errado por perdoar a Jasper. Não, eu gosto do Steven. Depois tudo que ela fez com a Lápis Lazuli. Não, o desenvolvimento da Jasper é muito bom. O desenvolvimento do Jax do episódio 9 não é. Essa é a diferença. E a Jasper, ela é redimível. A Jasper não muda no final. Então ela não muda, mas o Steven quer mudar ela. Mas ele meio ele que tá errado por querer mudar ela? Não tá, mas eu acho que Circo Digital é outra parada, mano. Uma coisa, outra coisa. E a Pomni? Tá e aí? Não, ela é tipo Steven? Não sei dizer, mano. Aí, ó. Quebrei o cara. Não, Circo Digital não é Steven Universo. Não é, porque Steven Universo é muito melhor. Mas sim. tô falando que, guardar as devidas proporções... Não sei. Eu não compararia dessa forma, tipo, mas enfim. Eu acho que eu tenho esse sentimento quanto ao filme, eu sinto que poderia ter desenvolvido melhor os personagens. Acho que vou comentar sobre o Kane também, né? Acho que a epifania do Kane de, tipo, fui zoado. É muito repentina, tá ligado? Isso eu pro personagem, um personagem tão autocentrado quanto ele...
ele ficar sozinho e começar, tipo... Isso eu achei muito positivo, sabe? Ele ficar começando a refletir, tipo... Caramba, eu fui mal com eles. Eu acho que eu deveria ter sido mais legal. E aí ele vai e volta e, tipo... mas eu fiz acho um que slide. Mas também ele teve que morrer pra isso, né? Não, ele morreu. Eu acho que o que dá o estalo dele foi, putz, eles queriam me matar. Eles me mataram. Poxa, o que eu fiz de Então, errado pra eles me matar, O que eu achei gente? que ele ia fazer quando ele acessa aquela porta, eu pensei que ele ia reescrever eles. E tipo assim, eu vou apagar a memória Reiniciar. deles. A porta, na verdade, não é que ele... A hora que ele alcança a porta é quando ele tá nascendo, na verdade. É um flashback. Não é, mano. É um flashback. Não ele é um nascendo. flashback, mano. Porque é ele se tornando... Vê de novo o episódio. Eu Impossível. não entendi assim, não, mano. É um Você acha flashback, que não é ele é isso? voltando. Depois ele volta só. Não, A eu hora acho... que ele bota a parede e quebra lá aquele muro é quando ele tá nascendo, porque ele acabou de absorver a parte azul. Pra mim, são isso. duas cenas Mas ele larga. diferentes. Disse que aparece o cachorro de novo? É, por isso. Ele meio que ele aprendendo a lançar a galera no circuito digital. Depois que Tá. ele passa pela porta. Tá, Aí o tá. cachorro é o primeiro a entrar, que é o desenvolvedor. Sim. Eu tava tentando entender por que o cachorro apareceu do nada e Entendeu? depois ele não voltou. Isso aí é um flashback. Fica meio mal explicado, eu achei. É. Mas é um flashback toda essa sessão Caramba, aí, eu não tinha basicamente. interpretado. São E ele- são dois momentos. Tem um Então. momento dele percebendo como colocar as pessoas e tem um momento dele desenvolvendo como Sim. colocar o cachorro. Então são dois momentos diferentes. É um no passado e um, tecnicamente, na época que a Pomni aparece. Então são dois momentos diferentes. Aham. Então são duas timelines ao mesmo tempo. Por isso que o cachorro aparece. Entendi. Sim. Isso tinha ficado confuso. pra Mas mim. quando ele acessa a porta, é quando ele descobre sobre a personalidade das pessoas também. Que é quando ele faz a pesquisa do Instagram e tal. Que aí é outro motivo, eu acho, que ajuda a fortalecer a ideia do porquê ele mudou. Sim, Sim, mas sim. ainda assim, o que eu esperaria dele era, tipo, porque por ele ser tão, nossa, mano, tão alheio, tão autocentrado, eu achei que o que ele tava fazendo, eu tava em choque. Eu falei, ferrou. Ele vai acessar o código-fonte e vai, mano, resetar tudo. Eu pensei que ia ser esse caminho. Não que precisaria ser esse caminho, né? Então. Mas ainda acho que a mudança de personalidade dele, por mais que mataram ele, ainda fico pensando que, Eu gostei, pelo personagem. Gostei, achei ok. O que eu gostei disso foi que, tipo, ele chega lá, mas ninguém aceita ele de primeira, sabe? Dá pra entender que ele teve um processo de recuperação de confiança ali entre o grupo, sabe? Sim. Ah, Tem uma nossa. montagenzinha ali, É. parece final de pacificador, né? Sim. Mas, mano, a Zubo chegar e falar, sentimos sua falta, mano. Eu achei meio. Mas ela fez a mesma coisa com o Jax, É. sabe? Apesar da personalidade dela, ela é... Isso ela tem um é, traço sim. da Eles Pomni são também de boas querer... pessoas, Sim. cara. É porque o Jax Eles é são boas humano, né, pessoas. mano? E o Jax, por mais que ele seja um desgraçado, acho que o então. Kane ele é tipo, ele é EA, acho que ele foi pior ainda que o Jax, né? Nesse sentido. Enfim, Mari, fale sua opinião, por favor. Eu vou dar uma speedrun aqui. Né? Sim. Eu não gostei. É uma coisa que eu acho que eu já contei pra todo mundo. E eu tava com medo de falar disso, porque eu vi todo mundo gostando da série. Falando assim, meu Deus, não, foi o melhor episódio de todos os Não, tempos. não, calma lá, Foi- calma lá, calma Mas, lá. de verdade, o pessoal, tipo, falando, ah, não, eu gostei, muito bom. Só que eu tava com um gosto muito amargo. Eu não gostei e eu não queria contar pra ninguém. Era uma coisa, tipo... Eu não sei se eu não gostei por causa que acabou do jeito que acabou, que foi uma coisa que eu senti muito, assim. Tem momentos do episódio que eu acho genial. O POV do Jax, É pra muito mim, bom. é a melhor cena. É a melhor cena. Conta exatamente como ele é e como ele se destrói. É muito boa essa cena, assim. Pra mim, é o ápice do episódio. Desculpa te interromper, Pode mas falar. eu vou ser rápido. Eu gosto de como aconteceu ali, eu acho que contribuiu pra emoção, mas eu acho que é uma cena muito safada, sabe? Por isso que eu acho que, no começo, eu falei que Eu gostei, eu o fui com a final Mari. devia Eu achei ser muito bom. organizado, porque essa cena faria muito mais sentido antes. Sim. Porque no final, eles colocam todo esse contexto, todas as cenas com o Jax, na perspectiva dele, mas, meu, sabe, é meio preguiçoso, digamos assim, porque, sei lá, é a Pomni vendo meio que as memórias dele e ele tá sabe, acontecendo os glitches ali, aí a gente vê pequenos cortes de como ele interagia com as outras pessoas e o que fez causar esse comportamento com ele, sabe? Sim. Então eu acho meio preguiçoso nesse final, porque, meu, é basicamente uma sequência de imagens pra dar um contexto maior pro Jax, sabe? Sim, eu senti isso também. Eu senti muito que, tipo, não, eu preciso explicar que, na verdade, o Jax não é uma pessoa. Mas ele é. Só que ele é, e assim, ele fez tudo de ruim, ele sente isso, e você fala, tá bom, já entendi isso, você já me explicou isso um monte de vezes. Só que assim, uma coisa muito pessoal minha, eu assisto a Digital Circle sozinha desde que eu me lembre. Desde que seus episódios, vocês têm as experiências do pessoal falando pra vocês, comentando. Sim. No começo, não, eu era bem na minha, assim. E quando começou a popularizar, que eu comecei a entender, eu falei, caramba, eu posso comentar isso com outras pessoas, mano. Só que quando eu fui ver, eu senti muito isso, né? Eu sentia que era muito algo pessoal da Gooseworks, esse último episódio, né? Eu senti que era tipo, esse é o final da história que eu quero dar pra todos os personagens, só que principalmente pro Jax. Então, pra mim, quando eu assisti o episódio, eu falei, tá, vai ser o filme do Jax, cara. Não tem como não falar que não é o filme do Jax. E foi meio triste pra mim nesse sentido, porque eu falei, tá, vai
contar alguma coisa de como eles estão, como é que a Pomni tá pensando. Cara, pra mim, a cena da Agatha e da Pomni se abraçando e depois se olhando por 2 minutos. Mano, que foi aquilo? Que foi essa cena? Só que assim, pra mim, eu ficava toda hora. Mas eu ficava pensando, tipo, cara, ela tá realmente tentando fazer ao máximo agradar todos os fãs. Foi uma coisa que eu percebi e eu tava muito mal com isso. Porque, tipo, mano, não, todos os chips são canônicos. Achei bonitinho. Não, todos os personagens se gastam. E não é sutil. Não é sutil. Não é Isso sutil. Mas eu também, Eu achei eu acho que não bonitinho. tinha Assim, outra muita maneira de gente fazer. falou isso. Mano, se ela Não tinha tivesse só se abordagem pra olhado, sutileza. tá ligado? 2 minutos? É, mano, mano, alguém vai morrer agora, né? Eu pensei também. Eu pensei que uma das duas eu morrer. Eu pensei. E é isso, só segue, mano. E a cena do, tipo, depois Claro, claro. só somando essas coisas, um comentário que eu também fiquei, tipo, cara, na real, que é... Acontece tudo aquilo, a Zubo fala, não, Jax, a gente tá todo mundo junto, ninguém vai ficar sozinho agora. Aí corta, tipo, 3 minutos do outro episódio. Tem uma coisa pra falar. Não vou falar. Aí deixa ele ir embora sozinho quando todo mundo tá louco da cabeça, tá ligado? E a Pomni que mais abandona ele, insistia mano. nele. Isso eu achei muito ruim. Os caras só cara. abandonam o Jax, mano. Sim. Tá todo mundo. Tanto tipo, que ela depois fala ela fala, logo em seguida, "Isso." eu não devia ter abandonado. Nossa, Corta pra Eu ele. devia ter insistido mais. Sem vai brincadeira, eu acho que esses diálogos de sobrepostos, que é tipo, essas coisas. Eu odiei. Nunca acontece em nenhum episódio. Aconteceu nesse só pra tipo, ai não, eu não devia ter feito aquilo. Ai, mas nós no futuro vamos estar bem. Vai ficar tudo. Eu odiei esses diálogos, assim. Gente, de Achei verdade. ok. Tem muita gente que gostou Não e falou, importei. tipo, foi de boa. Só que eu falei pra mim, cara, mas isso não aconteceu em nenhum episódio. Por que tá acontecendo agora? Eu acho que perde um pouco o impacto da morte do Jax. Sim. Poderia ser pior. Eu acho que se Eu fosse acho uma que coisa se mais... fosse em silêncio e ia ela ser em muito choque, pior. que nem no primeiro episódio, pra mim ia impactar muito mais, porque tecnicamente esse corte é pra você não saber quem exatamente o Viz traiu, né? Porque você tem aquela ideia, é a Agatha, É, o pior a que eu fiquei na Gangle, dúvida por um é o instante. Jax, aí ela fala, eu devia ter falado com ele, aí você fala, Sim. mas até aí... Enfim, no final eu fiquei muito com esse gosto amargo e eu não tinha... Pra quem falar, eu gosto muito da série, sem brincadeira. É uma série que não mudou minha vida, mas eu gosto muito. E a experiência do cinema com as minhas irmãs foi interessante, porque eu odiei. E elas adoraram. A Laura, ela tava tipo, foi bom. E a Bibi, ela tava muito mal, tadinha. Ela adorou o filme. Ela, tipo, sinceramente, ela teve momentos assim que eu olhava pro lado, a Bibi tava chorando, assim. Então eu entendo que, tipo, foi experiências completamente diferentes. E quando a gente saiu do cinema, a Bibi tava muito animada. Me falou assim, não, porque a mente deles, que não sei o quê, que eles, na verdade, são pessoas reais, mas na verdade são cópias da mente dele. Aí eu falei, sim, Eu Bibi. cantei a bola no episódio 6 aí com o pessoal, tá ligado? Aí eu falei, sim, Bibi. Aí ela, não, porque tem isso. Você não entendeu? Aí ela, você gostou? Eu, gostei, Bibi. Sim, Aí eu sim. dormi no outro dia, Bibi, eu não gostei. Acho que quando saiu eu achei legal, mas eu acho que Assim, quanto mais eu penso, menos eu gosto. Eu acho que eu tô com esse sentimento, assim. eu Quanto até, mais eu penso, mais eu acho bacana, assim. não sei. Uma coisa que eu vi assim Vou rever. Vou rever. Eu vou rever com o pessoal, né, ainda. eu acho que quando eu vou rever, eu vou ter uma opinião definitiva. Mas um bagulho que eu achei muito pá é que, tipo, a Gooseworks meio que deixa implícito que o Jax é trans, né? Tem uma parada tem assim, isso também. deixa implícito que o Jax é trans. Tanto que eu vi muita gente reclamando sobre isso, de, tipo assim, fala que o personagem é trans e depois no final ele acaba como um monstro horrível, sem forma alguma. Então, tipo, que mensagem isso passa pra galera? Então, tipo, eu vi enfim. Mano, isso é eu- pira Mas de Zubo fã, não é mano. também? Zubo... Eu A via Zubo- mais ela como... Não, trans do que o mas o Jax. Jax, eu acho que tem uma quando ela É porque mostra as depois ele fotos vai no mesmo dele. bar dela, né? Que é um lugar onde tu não pode se aceitar, que fala. E ele vai pro bar dela, o Jax da vida real. Mas eu achava que era muito mais por causa da personalidade dele do que... Faz sentido. Eu pensei nisso também, mas agora que falaram isso, eu conectei. Então, tipo, deixa meio sugestivo, assim. Eu lembro que eu tive essa impressão quando mostrou algumas fotos dele, tá ligado? E tem toda a questão de como ele lida com o fato dele usar... Tudo bem que é meio fanservice usar roupa de maid, mas acho que tem uns comentários dele que deixa meio, tipo... não, é porque eu tô só zoando, tá ligado? Mas é, tipo, deixa meio que entender que pode ser uma parada mais de, tipo, ele se entendendo e tal. Enfim, eu acho que tem... Eu vim pra cá pensando em outro filme, que é K-Pop Demon Hunters. Porque pra mim, eu acho que esse filme... Acho que minha reclamação quanto ao Jax é muito sobre, tipo, mano, o que esse filme tá querendo... O que a Gooseworks quis dizer com esse personagem, sabe? E por que ela deixou todos os outros de lado? Que também tem narrativas muito interessantes. Acho que a Gangle, pra mim, é uma das que eu fiquei mais curioso. A própria Zubo. Agatha, eu acho que eu fico muito chateada com isso, que não tem muito da exploração, tipo... Tem exploração, mas não é tão quanto os outros, cara. É meio Então, triste isso. acho que uma reclamação que... Acho que talvez o meu sentimento parte justamente... Você tem várias vítimas, vou colocar assim, de sentimentos abusivos.
Mas você vai e foca no cara que ele tá infligindo a coisa horrível nos outros, tá ligado? Então eu acho que, assim, tudo bem, não dizendo que não pode fazer isso. Podemos ter empatia por pessoas ruins. Mas eu acho que a série, pra mim, fica tipo, mano, por que você tem tanta gente traumatizada e você foca no cara que tá traumatizando os outros, sabe? E deixa os outros de lado. Enfim. Tenho sentimentos mistos, gosto muito da série como um todo. Quero também. reassistir pra ter minha opinião cravada, mas eu acho que vale a pena ver, tá ligado? sim. É uma série muito legal. Eu achei o final legal, tá ligado? Tô falando isso tudo, mas é só que eu tenho muitas ressalvas, eu acho. Ok, Sim. justo. Pra mim foi a mesma coisa, só que assim, eu não odeio a série. Eu acho que as pessoas, depois que eu falei que eu não gostei, acham que, tipo, eu odeio a série, que, tipo, mas você era tão fã. Eu falo, gente, não é Não, isso acontece, também, né? né? É Pelo amor uma de coisa, Acontece, tipo, exatamente. eu só não gostei, Sim. e tá tudo bem com isso. Pra mim, eu tô bem. Depois que eu realmente conversei com pessoas e falei, tipo, eu não gostei de verdade, as pessoas, tipo, tá bom, você tem pontos válidos ou tal. E, tipo, tem gente que defende que nem a alma, fala assim, não, você não tá entendendo, você tem que rever. Não, Aí, isso ó. vai Entendo o rolar. conceito. Aí eu falei assim, tá bom, beleza. beleza. Nice. E a minha, principalmente a Bibi, eu acho que pra Bibi eu vou mentir até o resto da minha vida que eu gostei. Ela vai ver nesse episódio. Descobrindo toda a Descobrindo em farsa. choque. O mundo tá desmoronando. Eu adorei Bibi. Edita o episódio pra uma versão só pra Bibi. Corta a Mari do episódio inteiro. Mas é isso, né, gente? Eu acho que deu pra discutir bastante Sim. aí, cada um tem sua opinião, mas obviamente vamos respeitar a opinião de todo mundo. Isso. Comentem Não, nos já será comentários porrada. aí. Quem discordar de Todo mim, mundo ó. tem arma Quem agora. discordar, todos têm arma. Todos têm arma do garagem. Quem discordar, vem aqui, ó, no estúdio. Vai ter um arsenal de arma pra gente fazer um tiroteio. Mas enfim, vamos deixar o resto da conversa aí nos comentários. Sim. O que vocês acharam do episódio, a gente quer saber também. Vocês gostaram, não gostaram, tô meio termo. O que aconteceu, mas é isso. Vamos só fazer um último comentário, que é qual foi o momento favorito de vocês? Momento favorito? Da série inteira. Tá. Da série inteira. Pra mim é fácil. Fácil também. Quando eles foram pra mansão do Resident Evil. O meu é o fast food CLT ferrados. Mas deixa eu falar de outro momento, que é quando eles estão no bar da... Desculpa, esqueci o nome da personagem. De Zubu. Do Zubul, Zubul. isso. Que eles estão conversando, Tá em aí preto todo e mundo branco. começa a se Ah, abrir, sim, do sabe? nada. Eu Isso é muito bom. gosto muito dessa Isso é cena. muito bom. Fast food. Tá. Vai, Mari. Vai. Eu gosto muito da cena do Kingo, quando ele tá conversando com a Pomini no... Eles estão atravessando e ele começa a se iluminar. Droga, eu pensei nessa cena. Nossa, tá bom. Eu Que é gosto no mesmo muito- episódio do Resident Evil. Eu gosto Sim. muito dessa cena. Tipo, pra mim, eu acho Sim. que a série melhora naquele momento, assim. mim É também. muito bom, muito bom. E o Sim. seu, Arthur? Eu vou colocar, não vou dizer que é o momento que eu mais gosto, mas eu acho que é um dos que mais me impactou, que é o Todos Ganham Armas, que é quando o Jax, ele vai lá e empurra a Pomini, e ele é um merda. Esse E aí episódio você, é bom. É ótimo e aí você também. percebe que, tipo, pô, mano, ele é um cara quebrado, e a Pomini também tenta. E aí, pra mim, esse é um momento bem impactante da série inteira. Sim, é mesmo. É seu casal favorito? Não, Deus me livre. Deus me livre. Não. Mas é isso. O único então. casal pra mim que existe é a Zubo e a Gengo. Sim, e que foi canônico. Justiça. Só Foi canônico. canônico ainda. Canônico demais. Então é isso. É isso. verdade. Meu nome é Mariana Bauer. Eu sou o João Vitor JV. E eu sou o Arthur Alves. Ô, como assim? E você? E você? Mas você falou Tá, enfim, eu sou o Cauã. Ele fez depois do episódio disso também, ele sempre faz isso. Por que você tá reclamando disso, Cauã? Deixa eu falar. É isso, seu Cauã, tchau. Falou! Tchau, tchau, gente. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Rosa. Locução e trabalhos técnicos: Marcela Prilli. Produção e mídia: Thiago Watanabe. Criação: Fábio Sgroy. Puta merda.